crise mostra o melhor e o pior das pessoas, né? Tudo aparece. A crise e o poder. O que vocês faziam na TV naturalmente, e ninguém pensava assim, pô, esses caras são malucos, estão falando lá, imitando o Lula, imitando o FHC, era uma coisa normal para a sociedade brasileira. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio das nossas 50 conversas com Dado Estima, aqui na Amazon TV. Hoje, num desenho diferente. Se vocês verem o fundo, não está a nossa prateleira tradicional, mas se forem ver a minha volta aqui, só tem gente boa, tá? Então, bem-vindos, Vicente Perrone, meu amigo Vico, Ricardo Gomes, já conhecido do nosso podcast, e Danúzio Neto, também já conhecido do nosso podcast, tá? É isso aí, uma honra, tá? Bem-vindos todos, tá? Olha, muito gente, legal. Estão quietos, né? Estão esperando a falar. A deixa. É o seguinte, eu fui pegar aqui, que eu tinha um adesivo aqui, que vocês estão vendo agora ali a caminhonete, né? Isso aqui, ó, foi criado veículo de apoio do nosso Vira-Lata de Clube. Aqui, desculpa, aqui, ó. O Eduardo ia começar a me explicar a história. Então vamos agora. A ideia aqui. Eu falei, eu não quero saber agora, eu quero saber durante a gravação. É isso aí, o nosso grande diretor. Então, do Vira-Lata de Clube, e aqui embaixo, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Defesa Civil de Porto Alegre, Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar aqui no estado, Guarda Municipal de Porto Alegre, o nosso querido Instituto Cultural Floresta e a EPTC, que é a empresa dos Marronzinhos de São Paulo, são os nossos azuizinhos aqui em Porto Alegre. Os nossos jipes lá do Vira-Latas, como tantos outros off-roaders do Brasil, usam pneus maiores, tem snorkel, para-choque com guincho, etc, etc. E, infelizmente, no Brasil, ao contrário de outros tantos países, tá, a gente tem problemas com a legislação sobre isso. Em contrapartida, quando dá qualquer galho que tem que socorrer pessoas, que tem que entrar na lama, atravessar rios, enchentes, incêndios, etc. e tal, lá os primeiros a chegar são os jipeiros, sempre, historicamente, em qualquer lugar do Brasil. Bueno, o nosso, então, prefeito em exercício naquela época, Ricardo Gomes, teve a brilhante ideia de criar uma lei, como é que chama? Um decreto que criou essas entidades de apoio da Defesa Civil. Então, com isso, foi criado esse decreto e basta tu escrever um e-mail para defesacivil@pmpa, né? portoalegre.rs.gov.br. Então vai de novo todo. defesacivil@portoalegre.rs.gov.br. Manda lá. Quero me cadastrar e oferecer o meu veículo e a mim como veículo de apoio em caso de necessidade da Defesa Civil ou da Brigada Militar, ou seja lá o que for. E com muita honra, no dia 17 de abril de 2024, nós tivemos um churrasco, uma janta aqui era janta Minas Gerais, né? Era abril, por causa do Tiradentes. Exatamente. Então, era uma janta de Minas Gerais com os vira-latas e veio o comandante da brigada e o então prefeito em exercício, Ricardo Gomes, e assinou naquele momento, para nossa surpresa, o decreto-lei. E aí nós fizemos o adesivo, tá, e colocamos no nosso carro. Nos dias seguintes nós já tínhamos. Ninguém esperava que 13 dias depois Porto Alegre estivesse embaixo d'água completamente, tá? Então, providência divina. Providência divina. Mais uma na nossa vida e que Deus continue abençoando sempre a gente. Então, dito e feito, começou a subir a água e a gente começou a ver aparecer os jipes da turma. Era um negócio inimaginável. Adesivados. Nunca imaginamos. E, enfim, então é só porque o Danúcio estava aqui perguntou sobre o adesivo e aí estamos. E a primeira coisa que me veio à mente é que teria sido por causa das enchentes. Foi antes. Mas foi antes. Foi por causa. Foi usado nas enchentes. Quis Deus que a gente. Assinamos aqui o decreto, o prefeito Melo apoiando, ele tinha viajado e disse: não. E o cadastro disparou durante esse período. Sim. E aí eles já mandaram direto, já fizeram adesivo
E aí já trabalharam bastante, como tantos outros voluntários aí. Não, tantos outros. Não. Assim, ó, quem tem Jeep, quem tem Troller, Wrangler, Willys, tudo que é marca. E sempre, em qualquer necessidade, são os primeiros a entrar. Então, sempre. Teve casos já, me lembro de 2008, em que o rio Maquiné, é o rio que vem dos canyons nossos aqui, tá? E desce até a praia, um dos rios que desce dos canyons. Tem lá o chamado bomba d'água, né? Houve uma bomba d'água. Pra vocês terem uma ideia, um pedaço de concreto que é fundo do rio para poder atravessar aqueles passos, nós medimos a 11 metros preso numa árvore com um ferro GG50 da Gerdau. Tá? 11 metros. Imagina como é que era a quantidade de água. Levou as casas embora, levou tudo embora. E as pessoas estavam há uma semana isoladas. É uma região de muitos sítios, sabe? E lá foram os jipes os primeiros a chegar. E então, quando dá isso aí, sempre os jipes estão funcionando aqui, todos os estados do Brasil. Mas em compensação, quando passa, eu não vou dizer quem, mas as entidades que têm que fiscalizar o trânsito, coisa e tal, vão lá e começam a multar os jipes. Que o pneu está fora da especificação, né? Tá? Então, a gente faz esse apelo. Existe um movimento no Brasil inteiro para que mude esse regulamento. Tá? Nos Estados Unidos, a gente tem um carro até... A responsabilidade é tua. Sim. Aqui a gente tem a mania de transferir a responsabilidade, né, para o Estado, paternalista, tem que botar essas coisas. Eu sou responsável se o meu carro está grande, se eu bater e causar algum dano, claro. Tá? Mas, cara, a gente faz isso aí dentro do maior respeito do meio ambiente, de tudo. Cara. Nós temos aqui o Tuia, é uma região maravilhosa, são chamados em miniatura, né, os lençóis cidreirenses, um trocadilho com os lençóis maranhenses. Tá? Quando dá a época de chuva, forma as lagoas lindas, tem lagoas perenes, tá? Sim. E dunas maravilhosas, coisa e tal. O pessoal tem uma turma que é liderada pelo Chuck, que é #PartilTuia. Tá? Eles têm os adesivos, os carros, e cada vez é maior o número de pessoas. Para tu chegar em algumas lagoas, tu tem que estar de Jeep. Sabe o que eles fazem? No mínimo 2 vezes por ano, a limpeza do Tuia. Eles fazem um pente fino com todo, cara, dá assim, ó, 200 caminhonetes, jipes, etc. Limpando, e a primeira limpeza é um dia depois do carnaval. Por quê? Imagino que cara, não tem as pessoas largam tudo. E eles vêm, ó, limpando tudo. Às vezes eles se encontram com o policiamento e começam a incomodar. Porque tem um guincho que está com a altura do pneu, não sei o que mais. Então, com régua. Está fazendo um serviço... Pois é. Confundem, né? Confundem o troço. Eu gostaria que fosse mais livre isso aí, mais respeitoso, porque não tem desrespeito. Né? Será? Né? E é um apelo que deve ser nacional, não? Nacional. A legislação não é estadual. Não. Nem que ferrar o negócio. Pode o brasileiro CTB. Se a gente... Eu teria que ver, aqui teria que ter um apoio para poder olhar quem é o deputado federal que botou, agora foi aprovado lá, o projeto de lei lá foi aprovado, para que essas características sejam permitidas. Tá? Não foi mal para ninguém, né? Nada para mal para ninguém. Mal para ninguém. A gente tem uns atrasos aqui, a gente está na Semana do Fórum da Liberdade, e um dos palestrantes, pelo que eu entendi, vai estar o Aldo Rebelo também. O Aldo Rebelo está lá. Como um dos presidenciáveis. E uma das legislações, quando a gente fala de liberdade, uma das mais tristes que a gente tem no país é de autoria dele, que é que não permite em posto de combustível ter o autoatendimento. A gente viaja em qualquer parte do planeta, são os mais desenvolvidos, e aqui para proteção de empregos, teve essa lei que ele criou, foi para frente o negócio, e a gente não vê em nenhum lugar, justamente por causa de um atraso como esse. Então, é um negócio de... Só e aí vem a inteligência artificial, vai aí 1 trilhão de empregos, e as pessoas não têm o que fazer, né? Aliás, tem na Constituição brasileira essas coisas, né? Tem um inciso do artigo 7º que é direito do trabalhador à proteção contra a automação. Sério mesmo? O direito do trabalhador, ser protegido da automação. Tudo que é automação
que vai facilitar a vida do de trabalhador. melhoria na vida das pessoas. Não fala muito, senão vai dar ideia aí para quem ouvir o programa. Tá lá, tá escrito lá. Tá escrito lá. Não está revogado ainda, está valendo. Mas é essa coisa de mentalidade. Eu já li 1 trilhão de vezes esse inciso e eu nem lembrava. Para você ter uma ideia de quanto passa despercebido isso. Deve ter várias assim. Não, a Constituição Brasileira tem um livrinho do Ney Prado, que chama As Razões dos Vícios e Virtudes da Constituição de 88. Ele pega ali como nasceu a Constituição Brasileira e a quantidade de bobagem que entrou na Constituição por lobby ali, porque os deputados estavam lá, dizendo, quem sabe, eu tinha um projeto de lei lá, que o Congresso não votou ainda, vamos botar na Constituição, quando veio vai parar na Constituição, as coisas, umas excrescências, coisas de Brasil, né? Será que hoje não seria pior, uma constituinte hoje? Pode ser. Pergunta. Eu acho que seria pior. E será que a gente pode conversar sobre isso? Não sei, né? Perfeita afirmação. Né? Outra pergunta boa. Não é a primeira Constituição nossa, teve uma cacetada ao longo da nossa história, mas e nunca foi um tabu conversar sobre Constituição nova, mas hoje eu já não sei mais. 7 Constituições. E é o seguinte, pela doutrina do direito, uma Constituição nasce sempre de um processo revolucionário. Ela nasce do quê? De uma revolução. Pode ser uma revolução sem armas, pode ser uma revolução intelectual, pode ser, mas é uma revolução. Então, o fim da ditadura, tecnicamente, o fim da ditadura no Brasil, quando nasce a Constituição de 88, é uma revolução. A revolução da democracia. Portanto, falar de uma nova Constituição agora, tecnicamente, falar que estamos numa revolucionária. Um processo revolucionário. Então não vamos falar. Cuidado hoje em dia. Apesar do direito consagrado na Constituição também de liberdade de expressão. Que aí vai entrar nas questões dos dilemas. Que bom, a gente está vendo uma fase estranha que controla as palavras achando que vai controlar os atos. Né? E ao contrário, são as palavras livres que evitam os atos. Né? Exatamente. É justamente porque a gente pode falar o que quer que a gente não precisa de uma revolução. A gente pode falar o que quer. Aí isso não. Essas ideias não, essas não, essas não. E aí a panela de pressão vai esquentando, uma hora explode. Então, abre a válvula, deixa falar. Sociedade livre é aqui, as pessoas podem falar o que pensam. Até para ir arrumando também o que eventualmente tiver de errado ou de insatisfatório na sociedade. Um dos grandes problemas que a China tem de não conseguir vencer, ultrapassar os Estados Unidos é justamente a falta de liberdade de expressão. Porque lá eles não conseguem arrumar o que eventualmente precisaria de se desenvolver, porque se a pessoa aponta um erro, faz alguma crítica, tem alguma reclamação, ela vai ser alijada da sociedade, vai ser marginalizada. E é justamente o apontamento do erro que faz nas sociedades livres a melhoria acontecer de maneira contínua. Aqui, como a gente não tem esse tipo de liberdade, precisa concordar com o Estado em absolutamente tudo, e quem discorda está propagando fake news. Até que ver a história do que você estava contando, dos jipeiros, me lembrei que não se podia contar nas redes sociais uma versão que fosse contrária ao que o governo federal estava dizendo. Porque até a imprensa tradicional, que tem como papel não ser um porta-voz, já existe ministério para isso, secretaria para isso, de dizer a versão do governo, a imprensa tradicional ficava chamando de mentirosas aquelas pessoas que estavam aqui no Rio Grande do Sul, mas estavam no Rio Grande do Sul dizendo, olha, a sociedade que está fazendo a diferença neste momento. O Danúzio está falando sobre a enchente. Sim. Porque o Danúzio veio conferir de perto, né? Sabia disso? Eu não conferi de perto, mas eu fiz a cobertura desde o primeiro segundo. Tá, não, mas quem é que estava aqui que veio, que filmou, viu ali a filmagem embaixo do trem Zuri? Não tivesse aqui? Não cheguei a ver. Então eu confundi. Tá? Mas eu fiz a imprensa no Brasil inteiro. Eu fiz uma cobertura tão grande que a Luísa Sonza, conterrânea de vocês, que é totalmente de esquerda, e que provavelmente se soubesse o que significa o meu perfil, não que de perfil totalmente extrema direita, algo do tipo. Mas a gente tem valores diferentes, conservadores.
Ela compartilhou o conteúdo lá que eu coloquei, porque a gente tentou agregar da maneira mais saudável possível o que estava acontecendo, porque enquanto vocês estavam lá na linha de frente, havia uma guerra de narrativa gigantesca. Essa, a versão oficial versus a versão da população que estava vivendo a realidade aqui, é só uma delas. Os influenciadores, por exemplo, eles estavam propagando sem saber um monte de golpe, porque as pessoas colocavam lá um print, olha, esses Pix aqui dessas entidades estão aceitando doação. E quem estava lá, São Paulo, Rio, Minas, que estava impotente, queria totalmente, as pessoas queriam fazer algo, elas, qualquer Pix que olhasse, elas estavam lá fazendo. A crise mostra o melhor e o pior das pessoas. Né? Tudo aparece. A crise e o poder. Tu estava na frente de dois caras que estavam na prefeitura. O Vicente continua, né? Sim. Como presidente do DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgotos, que por enquanto continua estatal. E o Ricardo era o vice-prefeito, tá? Sim. Na época. E, cara, na época o Vicente era o responsável, chamado diretor, né, do quarto distrito. Quarto distrito, o que era? A pior zona de Porto Alegre. A zona aqui, não vamos confundir quem está assistindo. A pior região de Porto Alegre está degradada. Tudo que pode imaginar era lá. Tá? Parte continua lá. E ele teve uma grande sacada. Nós estivemos ontem no Instituto Caldeira. Sim. Está aqui, ó. É quarto distrito. Toda aquela região está sendo, aos poucos, revitalizada e na época da enchente eu era o responsável por aquela região, que ficou 100% dela embaixo d'água. Lá que tinha as comportas, que tem as Exatamente. comportas? Exatamente. Todas as comportas estão no quarto distrito. Algumas no centro, mas a grande maioria, onde mais entrou água, foi no quarto distrito. E aquelas comportas, elas foram construídas para funcionar ou era faz de conta? Porque olhando de fora, foram construídas a impressão que se discutiu nas redes sociais, quando eu colocava lá um vídeo da comporta, o pessoal lá com saco de areia, algumas pessoas entendiam como é que era o funcionamento, mas boa parte do público ficava entendendo como se fosse uma piada, ou como se fosse um remendo muito grande que o governo tinha. E funcionaram não só... Está aqui o Vicente, que conhece muito mais do que eu, mas primeiro, né, antes da grande enchente, a gente teve 2 ou 3 episódios ali que teria entrado água no centro da cidade, porque o rio subiu se não fossem as comportas. Então elas vinham funcionando, estavam em operação. Agora, a geografia também mudou do rio, né? Sim. A que cedeu, 14, né? 14. Ela recebeu uma curva do rio Jacuí, dava de frente, a água fazia a curva e dava de frente na comporta. Sim. E essa água ela chegou com tanta violência que ela dobrou a comporta como se fosse uma folha de papel. Sim. Então ela não resistiu, mas em outras circunstâncias elas funcionaram. Foi o único local da comporta 14, hoje eu estava em reunião sobre isso, foi o único local onde teve, além da força estática do rio subir para cima, vamos dizer, que teve velocidade aerodinâmica e acabou rompendo, não pela força do volume, mas sim pela velocidade. Ainda assim, ela cumpriu um papel que foi o que atual em diversas cidades do Rio Grande do Sul, nos vales principalmente. A diferença de enchente e avalanche, né? Avalanche ou enxurrada. Ou seja, a força da água levou casas, levou cidade inteira. Em Porto Alegre, pela existência desses sistemas, a água do lado de cá, né, do muro, a água subiu e ficou muito tempo alagado e desceu, mas não teve a força da água carregando. Né? Então teve um alagamento, mas não teve enxurrada. E isso fez diferença, acho que foram 200 e quase 80 mortos no estado. 80 mortos e 3 em Porto Alegre. 3 em Porto Alegre, que a gente lamenta cada um deles, mas quando coloca aqui, a capital tem 1,5 milhão, teve 3 mortos, o estado teve 200 e lá vai. Então, a gente está falando num ponto de entrada de 100 mil litros por segundo durante 4, 5 dias, ininterruptos. Então, é um volume de água que, muito provavelmente, se não fosse uma estrutura nova, muito mais robusta, o sistema foi projetado em 1960 a partir da enchente de 41. Então, 19 anos depois e concluído, ou, entre aspas, concluído em 1970. Então, a gente tem uma mudança
tanto climática quanto de urbanização em volta dessas estruturas completamente diferente do que foi quando o sistema foi projetado. Então, hoje dizer que eles eram de faz de conta ou serviram para nada ou algo desse sentido, pode-se dizer que não foram atualizadas por governos federais, estaduais, municipais ao longo de 60 anos. Imagina que o planejamento foi em 60, a gente teve enchente em 24. Nesse período, elas foram testadas uma vez, que foi só em 2015 o fechamento sem a água ter chegado nelas. Então, a gente tem aí, antes de 2023, uma ou duas vezes depois da fabricação delas, que elas foram efetivamente testadas. Então, as falas muitas vezes são a liberdade que a gente falou há segundos atrás, às vezes ela causa muitas vezes esse tipo de confusão social até certo ponto, porque a grandíssima maioria da população não tem o conhecimento técnico Sim, agora, eu nunca reclamei de jornalista que dava notícia a sua versão, inverídica. A sua versão, foi falta de manutenção culpa de A, B ou C. da bomba. A bomba estava embaixo d'água. Podia ser uma bomba instalada na véspera, ficou embaixo d'água. Ela não é feita. Então, eu nunca reclamei. Eu estava na prefeitura, meu papel era corrigir a informação, informar as pessoas e trabalhar. Agora, eu tive reunião em que um militar da operação, né, do Exército Nacional abriu a reunião dizendo assim, já mandaram caçar os perfis que estão dando fake news sobre o trabalho. Legal. Não tem outra prioridade nesse momento? Deixa a internet. sim. Vamos cuidar das pessoas que estão na rua. Então, curioso como a gente sempre volta a falar da enchente, né? Porque é uma marca tão forte aqui. Ao mesmo tempo que, acho que não no Perrone, né? Mas no dia a dia da maioria das pessoas passou. Né? A cidade se recuperou bastante bem. Claro que tem impacto econômico, mas é algo que está ficando no passado. Assim, quem vem para Porto Alegre vai curtir a cidade, independente do que aconteceu na gente. Acho que teve um trabalho foi um trauma, né? Teve um trabalho muito importante de recuperação econômica. Acho que de todos, eu não critico tanto federal, estadual, municipal, porque eu acho que foi tão impactante. Isso eu vivo no dia a dia e em todos os meus vídeos e conversas e programas como esse, eu sempre cito isso. O governo federal tem um papel importantíssimo no financiamento. Hoje a gente tem mais de R$ 1 bilhão vindo pro DEMAI do governo federal, fundo perdido, entre o governo federal e estadual, que seria dinheiro do governo federal. Conversas permanentes com o governo estadual de impacto de um sistema de outro, debate técnico com técnicos da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, junto com técnicos contratados pelo DEMAI, contratados pelo governo federal, sabe? E eu acredito que isso é parte, como eu falasse antes da construção, de revoluções. São momentos que a sociedade passa que ficam tão marcados que eu sou liberal, sabe, tenho minhas convicções políticas, mas nesse ponto eu faço reunião com o governo federal, olha assim, impressionante a presteza, a rapidez e o volume de dinheiro colocado à disposição do DEMAI para reconstruir o sistema. Eu tenho certeza absoluta, digo isso semanalmente, que em muito pouco tempo a gente vai ter uma cidade muito mais protegida, mas assim, muito mesmo, conhecedora de cada ponto, cada cota, medida com topografia, sabe? Se entrou água por aqui, onde entraria água, onde não entraria, testes, revisões, vistorias, ninguém pode construir aqui, ninguém pode construir ali, sabe? Uma comporta, qual o impacto que uma possível futura cheia teria num sistema novo, robusto, com motores, isso, aquilo, sabe? Então, acho que são traumas tão grandes que fazem com que, muitas vezes, uma ideologia nunca vai desaparecer. A disputa política é a disputa pelo mérito. Isso eu acho que é da sociedade. Mas o volume de dinheiro despendido
para o DEMAI e para a sociedade gaúcha que foi impactada é tão grande que dá para ver que o trauma foi muito grande. Sem ter esse trauma tão grande, a gente não teria o conhecimento do sistema hoje que a gente tem. Uma coisa, Danilo, há uma diferença entre aquele momento que nós estávamos com os carros lá e a gente viu o que estava acontecendo, tá, com veículos oficiais trancando a descida da Dom Pedro II, te lembra disso? E eu ter que entrar com a caminhonete lá e dar, como eu servi o exército, assim, quem está no comando desse cara, né? Tira a viatura, bota para lá, não sei, para poder passarem os jipes. Porque os jipes entraram por horas. Logo em seguida, só barca. Né? Eu estou falando de jipe com pneu 42 polegadas. Dessa altura, assim, os pneus, com snorkel, todos quebraram. Tá? Porque entrava água, a gente tinha um posto de manutenção no fim do dia, até para trocar os óleos. E não é que quebraram porque eram maus equipamentos, não, porque os jipeiros, como caminhoneiros, Sim. eles foram buscando gente no limite do equipamento. Começou seco, mas foram até o equipamento parar. Eu vou dar perda no equipamento, mas eu vou buscar, enquanto eu conseguir tirar gente, eu vou tirar. 30, Então, esse 40 momento pessoas. nesse momento tinha uma ausência e uma sensação muito ruim de todos nós aqui vendo pessoas públicas, vamos dizer assim, vindo aqui chorar na frente dos tijolos lá no Vale do Taquari. Tá? Sim. E o cara vira mais para cá, vira mais para lá. Isso aí revolta. Sim. Contra o que está acontecendo agora, que tecnicamente o pessoal técnico está apoiando dessa maneira. Então, isso aí é uma notícia muito boa. Tá? Não existe bandeira. Se eu não sentisse isso, eu não estaria na posição que eu estou hoje. Sabe? Isso eu vejo todo dia. Que hoje mesmo tivemos reunião da minha mãe inteira falando só sobre isso. Quanto precisa de dinheiro, quanto tem, quando não tem, qual é o projeto, me dá a prova de si, sabe? Tem as dificuldades muito grandes do poder público, estamos falando, né, uma licitação, temos um aninho, sabe, se aventando a possibilidade de ter um ninho, isso é uma coisa bastante importante ser dita, né? Sempre que teve enchente, ou 99% das vezes que teve alguma subida de rio, teve El Ninho, mas nem sempre que teve El Ninho teve enchente, sabe? Isso as pessoas... porque no sim e no não tem neutralidade, Laninha, El Ninho, e a gente passou aí 60 anos sem ter uma alta relevante do rio, né? A gente subiu o rio, os afluentes do Guaíba, tem rio que choveu 1000 milímetros num mês que choveria 120 durante um mês inteiro. Então, teve bloqueios na Patagônia, bloqueios no Nordeste, teve diversos fatores que fizeram com que tivesse enchente. Então, um dos grandes desafios que a gente tem hoje é conseguir transmitir uma informação correta, com segurança, com sabe, técnica, para mostrar que pode ter uma subida de rio, mas não é um El Ninho só que vai fazer com que a gente tenha um evento igual ao de 2024, por exemplo. O que aconteceu agora, o que mudou aqui, estava acostumado na Flórida, tem alerta, tu acredita. O Silver é um velhinho que foi perdido, pegou o carro, tinha Alzheimer e saiu dirigindo. O Âmbar, que na verdade não é cor, e sim é o nome de uma criança, é que alguma criança foi pega, raptada, sequestrada. Daí tudo que é lugar, dá no celular, apita, todo ao mesmo tempo. E os de tempestade. Né? Aqui começou a funcionar agora. A Defesa Civil tem um trabalho hoje, eu só elogio eles, é impressionante. Em Santa Catarina recebi um alerta também. Recebeu? Eu recebo no meu celular todos os dias previsão do tempo, todos os dias, toda semana, todo prognóstico que acontece. Ontem teve um temporal. É de meia hora, monitoramento de todo satélite novo. Tudo isso é pós enchente de 2024. Então, é impressionante. A gente recebe de meia hora onde está o temporal, está vindo, com que volume. Isso não tinha, era impensado. Nossa informação meteorológica era feita com base em 2 radares, um em Canguçu. Isso. A gente estava numa sombra de radar. Quantos quilômetros ali? 300 e tantos. E o outro em Santa Catarina. Serra de Santa Catarina. Serra de Santa Catarina. Urubici, por lá, São Joaquim. Vinha informação. Era 2 círculos, Porto Alegre estava no meio dos círculos. Vinha informação assim, pode chover algo entre
50 e 200 milímetros nas próximas 24 horas. A pergunta para você é a seguinte: tá bom, vai chover 100. Vai chover ao longo de 24 horas, não tem problema, meus bueiros dão conta. Toda a diferença. Ou vai chover em 40 minutos. Aí vou ter um problema gigante. Não sei. A resposta era não sei. O modelo não tem. Isso me faz pensar assim, nas prioridades desse Brasil, né? De como algumas coisas fundamentais que devia ter tido um olhar do Estado. E o Estado, ontem o Congresso Nacional votou a regulamentação da profissão de dançarino. Eu tenho o maior respeito pelos dançarinos, né? Não tem problema nenhum. Mas será que era isso, né? A prioridade do poder público estar regulamentando a profissão de dançarino, em vez de fazer o fundamental? Né? Então, eu acho que isso nos diz muito sobre o Brasil também. E por falar sobre o Brasil, nós estamos gravando hoje, que dia é? Quarta-feira, né? Hoje é quarta, 8 de abril. Dia 8 de abril, tá? Esse programa está indo ao ar terça-feira, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de abril, tá? Então, amanhã e depois tem o Fórum da Liberdade, que o assunto é exatamente esse. O Brasil tem jeito. Não é uma pergunta. Uma afirmação. Tá? Importante. Então, nós estamos aqui ao lado de um ex-presidente do IEE, que é o responsável pelo Fórum da Liberdade, um palestrante do Fórum da Liberdade, um ex-CEO do Fórum da Liberdade. Como eu digo, eu sou sortudo por ser cercado de bons amigos. Tá? Me fale um pouco sobre o Fórum da Liberdade e quão importante é a gente poder propagar o que faz o Fórum da Liberdade. Vamos lá. Então, vou falar rapidamente, depois o Ricardo me complementa. Fórum da Liberdade, porque pelo que eu vi hoje, está na 38ª edição. É um evento que... Como estagiário, vamos deixar assim. Não precisa te colocar tão idoso assim. Bem conservado. Vaga de idoso eu uso. Então, o IAE sempre foi uma entidade, acho que desde 83, 86, algo 84. Assim, 84. Novembro de 84, foi criada para formar lideranças de um hiato de liberdade que tinha na sociedade pós final da década de 70, início da década de 80. Isso formou muita gente bacana nesse período entre o início do IEE e o Fórum da Liberdade, e chega-se um momento que as ideias não podiam ficar restritas a uma sala, né? E a gente precisava, mas os antigos fundadores não podiam deixar aquelas ideias presas nas salas e queriam colocar isso para fora, para a sociedade ver a angústia sendo solucionada, né? E isso cria o primeiro evento externo do IEE, né? Em 88. Isso. 88 foi o primeiro. O presidente era o Carlos Smith. Carlos Smith, Plaza São Rafael. E o primeiro debate dos presidenciáveis da era democrática foi no Fórum da Liberdade. Amanhã teremos um debate também. Então, foi um evento que iniciou. Eu fui diretor do IEE na gestão do Paulo Ebe, o grande Paulo Ebe, e fui executivo do Fórum de 2005 até 2012, presidido pelo Ricardo Gomes, o último presidente do qual eu fui executivo do Fórum. Depois segui a carreira empresarial e parei de produzir o evento. Então foram grandes anos, 12 anos, 7 anos produzindo, de 2005 a 2012, o Fórum da Liberdade. Eu sempre me lembro disso, né? Primeiro, essa história do IE nascer no fim da ditadura militar. Né? O Brasil estava saindo da ditadura militar. O pessoal dizia, olha, vai ter que abrir, né? Nós estamos prontos. O Brasil está pronto para uma democracia, para uma economia de mercado, né? Teve uma abertura política e a abertura econômica nós esperamos. Depois teve um susto lá com o Collor, né? E quando nasce o Fórum, esse episódio para mim ele é marcante, né? Aquela eleição, Caiado está voltando agora, ele teve no primeiro Fórum como pré-candidato a presidente. Passaram, Mário Covas,
que era Fernando Collor candidato, de o Mello. Fernando Collor de Mello, que tem uma batalha Henri extraordinária Maxud. com o Henri Maxud, né? Henri Maxud dizia assim: se esse menino for presidente do Brasil, eu me mudo para o Paraguai. Ele foi. E aí, no ano seguinte, o Henri Maxud voltou no fórum e perguntaram: o senhor não ia morar no Paraguai? Aí ele disse assim: vocês não entenderam nada. Isso aqui virou o Paraguai. Aí, então, Parentes. Paraguai daquela época, né? o Paraguai daquela Tá? época. O Só pessoal pra ia lembrar, lá não é o comprar. Paraguai de hoje, né? Se fosse hoje, eu comprava essa aí, essa cidadania. Então, o Fórum tem uma história extraordinária aí de chefes de Estado que passaram. Prêmios Nobres. Prêmios Nobel, teve 5 ou 6, 5 ou 6, né? chefes de Estado 7 ou 8. Então, é o maior ponto de debate. Né? E que volta a ser. Teve algum momento que a esquerda parou de vir no Fórum. É. Tá? Eu vi no Fórum da Liberdade o Leonel Brizola, eu vi o Ciro José Gomes. Dirceu, Ciro Gomes, O próprio o Aldo Rebelo. Lula, Aldo Rebelo, quando era mais Assumido, marcadamente assumido. esquerdista ainda, continua sendo, né, mas mais marcadamente esquerdista. E teve uma fase ali, algum momento, que eles pararam de vir. Eram convidados. Vocês sabem para- exatamente quando? Oi? Sabem exatamente quando que isso aconteceu, eu essa acho Foram mudança? desistindo. Foram Sabe? desistindo, não tem Até mais assim, data. quem era Foi na governador. Fernando Henrique, foi naquela época Fernando Henrique. Já ali? E depois com o Lula eles voltaram a frequentar. Mas eu me lembro que teve vaias, né? Sim, Teve sim. grandes episódios, assim, Tarso. do Tarso Genro, quando era governador do estado, que tomou uma vaia muito grande. Daí o Lula não veio, eu fui entregar o convite ao Lula na posse do Tarso como ministro da Justiça, 2006, 2007. E já era certo que ele não viria, era só convite pro forma, só para dizer que foi entregue. Então, naquela época, já não teve presença do Lula. E esse ano tem. Ele foi convidado Sim. como pré-candidato, ex-pré-candidato, né? Vai falar sobre isso agora, mas todos os pré-candidatos foram convidados, tá? E 4 aceitaram. Mas existe uma razão clara para isso, porque a imagem que passa para mim do Fórum da Liberdade é que não é um fórum que se posiciona. Traz pessoas que se posicionam, mas o fórum em si, ele acaba sendo um pouco neutro até. Eu, por exemplo, no momento de crise que a gente tem agora, eu sinto falta de fórum de ser um pouco provocativo também, institucionalmente. Mas daí é porque eu gosto de provocar, eu gosto de trazer essas provocações. Por exemplo, na entrada tem uma urna eletrônica com um microfone dizendo aqui eu posso ser questionado. E coisas do tipo do fórum. Então eu não vejo o fórum dessa forma Uma para que ótima essas ideia. pessoas... Eu não sei. Eu deixo com... Organização. É que uma ideia tua, essa de Mas entrada, são provocações. tá nas paredes. Sim. Aqueles 2 quadros, o ano passado foi criado o Cubo da Liberdade, que não Sim. foi de uma forma eletrônica, não foi uma forma analógica. Né? Tá. Vamos estar filmando aqui depois. 4 cantos, 4 lados, uma tela em branco de 4 lados, e uns 2, 3 baldes de canetas, as mais variadas, e as pessoas passavam e escreviam. Sim. Passavam e escreviam. E durante 2 dias inteiros. Tá? Sim. Quando for desmontar, eu peguei 2 e botei aqui. Já tem 2 O guardados. pessoal vai filmar, mostrar depois. Essa estética do que ficou esse resultado, né? Isso me lembra o lado ocidental do Muro de Berlim. Né? O lado onde as pessoas Lá podiam... poderia. Pintar, desenhar. De um lado era Cinza. brita, arame farpado e torre de vigilância, e do outro era essa certa desordem. Né? Estava pensando nisso ontem, tem um livro que eu gosto muito, chama Liberty, Order and Justice, Liberdade, Ordem e Justiça, os valores constitucionais do governo americano, é o nome do livro. E tem até nesse conflito que o Brasil está vendo entre conservadorismo e liberalismo, né? Essa divisão teórica, tem a liberdade, ela produz uma certa desordem. Ela é compatível com a ordem, mas ela produz uma certa desordem. Eu gosto desse visual bagunçado, assim, desse protocaos que a liberdade produz. Eu fiquei pensando na provocação da Foi boa?
Eu acho que o fórum ele tenta ser um espaço de debate livre de ideias. Porque se a gente se torna um antagonismo ao Fórum Social Mundial ou algo assim, ele se torna os mesmos falando para os mesmos. Eu acho que ele tenta trazer, obviamente, pessoas que tenham alinhamentos, pegares a lista de palestrantes, eles devem ser 40%, 50%, até 60% alinhados com o pensamento liberal, com a direita conservadora e tudo mais, e 40% não. Se ele torna esse número 60 mais provocativo, o público diminui, e eu acho que ele torna a discussão não caricata, mas ela torna, sabe, palco para exageros. Sim. Para falar de algo caricato. Só para não. Tá. Eu não quero deixar de dar o pitaco nisso, porque eu me perdi numa digressão. O cérebro vai arrastando. Primeiro, né, o fórum, ele, de certa forma, é como um mercado de ideias. Sim. A maior prova de confiança nas ideias da liberdade é colocar as ideias a teste e saber que elas vão ganhar o debate. Então, quando o fórum ele é um espaço neutro, é porque deixa que as ideias vão se provar, as boas ideias vão vencer o debate. Eu não preciso direcionar e ter um controle para que a minha ideia seja... Bota ela a teste aqui, chama a divergência, dá o palco e a liberdade ganha. Invariavelmente a liberdade ganha. A segunda coisa é que tem essa fuga da esquerda. Pararam de vir, desistiram de dar combate. Tá? Perderam por... Não, só um pouquinho. Criaram, fruto do Fórum da Liberdade, foi criado o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. O primeiro. E o pessoal se hospedava no Hotel Sheraton, para ser o melhor hotel de contraponto. Porto Alegre. Sim, é o evento do Fórum de São Paulo. É o Fórum de São Paulo. Continua com o patrocínio da Fruc. Olha aqui. Não consegui ainda. Não, sério. Então vamos. Sabia ter que começar a tirar arroba Júlio Eggers. Vai ter que começar a tirar o rótulo. A Aline e a diretora de marketing, o Fiz Urso, o pitch de venda. o Urso me contou esses dias que a diretora de marketing é prima dele. Olha nós aqui. aqui. Vai lá e fala. Telefona lá. Então estou agradecendo o patrocínio. Eu estou cuidando aqui, sempre ficar virado para... Patrocina, Fruc. Tá patrocinando aqui, meu amigo. Para ti que não é daqui, tem que tomar o Guaraná Fruc, que é o melhor. Sim. O melhor Guaraná do Brasil. Tá patrocinando, Eduardo? Não, vai. Eu sonho com isso. Não, mas não. Eu achei que estava, mas agora eu estou começando uma campanha, então. Patrocina Fruc. Hashtag patrocina Fruc. Eu ia falar na garrafa de vidro, mas ele trouxe uma pitulica ali. O pessoal já poderia comentar aí sobre... Botar essa hashtag, né? Não. Aline, vocês vão patrocinar agora, né? Por favor. Mas um pouquinho, falar em patrocínio, vamos valorizar quem está patrocinando. Opa, tá? Muito importante. Está pensando em comprar um carro, adquirir um carro premium, seja blindado ou não blindado? www.maximmotors.com.br. Lá vai encontrar o teu carro. E mais, o Roger me pediu para lembrar uma coisa. Quer deixar o teu carro em consignação, anunciar o teu carro em um lugar que tem uma histórico. rede, tem uma rede nacional de vendas? maximmotors.com.br. Quer vender o teu carro premium, blindado ou não? Procura também www.maximmotors.com.br. É isso aí. Obrigado, Maxim. Total. Confiança mil. Boa. Não, só estar junto com você já significa uma empresa séria. É legal, sabe por quê? Porque a Amazon, a Amazon tem a customizadora, a Amazon customização, né? E nas 2 últimas semanas a gente fez 2 carros de clientes da Maxim customizados. É bem legal mesmo. Voltando. Não, mas é isso, o fórum promove o debate e as ideias elas se provam. O mercado é neutro e as boas empresas ganham. Né? Hoje foi um exemplo. Mas vou te dizer, eu não acho hoje tão neutro assim. O almoço estava sensacional hoje, né? Ter o Antônio Lacerda, primeiro, tendo que ler o discurso. Ele quase chorou ali, hein? CEO da CNPC. CEO da CNPC, que está com uma
dificuldade imensa de aprovar um licenciamento de um investimento de 25 bi. 27 bilhões 27 de bi, reais. 5 mil empregos diretos, 12 indiretos e 80 mil pessoas impactadas positivamente. E o governador corroborando, apoiando a dificuldade, colocando o PGE, colocando o FEPAM, colocando Todo todos os mundo órgãos apoiando. do Estado. Aí teve Sabe, um problema esse indígena tipo- isso. e a FUNAI apoiou o pessoal da... A FUNAI, então, esse tipo de evento que acontece no Fórum da Liberdade. Foi bastante tocante. Para quem não acompanhou, ele no discurso ele disse que há muito tempo não fazia um discurso lido e que neste momento no Brasil ele decidiu ler o discurso da abertura do Fórum da Liberdade porque ele não se sente mais confortável de errar. de Falar se uma manifestar palavra que publicamente sem um script. Inclusive, Eduardo, eu não gosto de participar de podcast, sabe? Eu sei. Eu não me sinto mais confortável, porque eu gosto de debater essas ideias, né? De ir na provocação, de ir no limite mesmo. Eu não sou político, então eu não sou protocolar. Eu não vou ali, tem um gabinete trabalhando comigo, tem assessores, tem sentimentos ali que eles podem se sentir, de certa forma, magoados, não sei. Então eu não tenho esse compromisso com ninguém. Eu tenho compromisso com quem me acompanha. E nisso de eu conversar diretamente com essas pessoas... Eu tenho uma pergunta depois de falar sobre isso. E nisso de eu conversar diretamente com essas pessoas, eu vejo que eu acabo mexendo com certas suscetibilidades, que para mim é normal, para mim é natural, do que eu estou pensando, do que eu estou imaginando, do que eu recebo no meu direct. Mas eu percebo que são coisas perigosas, ideias perigosas. Por exemplo, eu não tenho problema com as urnas eletrônicas, eu tenho problema com outras coisas, mas a urna eletrônica em si não. Mas, para o meu público, a urna eletrônica, ela talvez seja um problema. Eles questionam, mas eu não tenho a liberdade de questionar a partir de determinado ponto. Que não é nem um desejo meu, não é nem algo ali que eu leve comigo. Essa daqui é uma bandeira contra... Não é. Mas eu não posso questionar. E o negócio que eu sempre falo nos casos que eu vou, em relação a isso, eu acredito que aqui todo mundo é cristão. E o que existe de mais importante nas nossas vidas é Cristo. Então, se alguém fala de Cristo, isso daí seria a maior blasfêmia, a coisa mais pesada de se falar. Talvez a segunda seja as nossas mães. Se alguém fala da nossa mãe, aí o negócio complicou. Só que se eu falo, ou alguém chegar aqui e gravar um episódio da porta das frentes, do lado, dos fundos, não sei, falando mal de Jesus Cristo, não acontece nada. Eu nem quero que aconteça. Por alguma razão aqui do nada, toda essa nossa polidez acaba e a gente começa a falar um da mãe do outro, também não acontece absolutamente nada. O Estado não vai mexer uma palha. E são talvez as duas coisas mais importantes que existem. Mas, se falar desta bendita, aí tem confusão. Então, olha o peso que teve nas discussões. E isso, para mim, é um negócio assustador. Pois é, Danus, nesse sentido, eu te acompanho há um tempo, eu até falei no carro agora, vindo, antes de pegarmos ali no hotel, eu mandei o teu perfil para muitos amigos meus que não conheciam, e muitos seguem, me mandam de volta, e um tempo eu parei de seguir. Porque aquilo ali estava, de certa forma, me impactando tanto, sim, que, sabe, o algoritmo ele é duro com isso, né? Como tu te vês hoje como uma fonte completamente independente, né, das grandes mídias e das grandes fontes de notícia, uma das principais fontes de notícias, até certo ponto, mundiais, de assuntos sempre delicados. Daí poucas vezes eu não te conhecia pessoalmente e nem conheci o teu rosto. sim. Porque isso não aparece no teu perfil. Isso tem vínculo com, sabe, tu busca esse, entre aspas, sigilo até certo ponto. Tu vires no Fórum da Liberdade, para mim, é uma surpresa. Sim. E um parabéns aí à diretoria que conseguiu, ao dado, sabe? Porque para mim era um perfil... Será que o Danúzio existe? Sabe? Para mim era isso, porque aqui a gente tem o... Como é que é o... Eu sempre confundo com o Diório, não é o Diório, é o outro... É o RBS, que não existe, né? E agora com a inteligência artificial, então, tem lá o perfil da pessoa na real. Investigativo da RBS. sim. O Giovanni Grisotti. Sim, Giovanni Grisotti.
Então, como tu te sentes nesse sentido, assim, de ser uma fonte sempre de assuntos extremamente delicados, nessa insegurança que existe no Brasil e agora está aqui circulando, está aqui gravando na tela, sabe? Algo que me surpreende quando eu encontro alguém é quando fala o contrário de você. Eu te sigo há 3, 4, 5 anos. Eu falo, caramba, consegui Mas esse tempo meu, todo? eu faz mais tempo do que eu seguia e parei. Sim, porque não só sobre essa questão, mas também de sempre mexer com a suscetibilidade de alguém. Então, como eu não tenho esse compromisso, eu quero informar o que eu estou recebendo, que eu entendo que tem relevância para o público e que aquilo dali pode ser interessante, é uma informação que vale a pena passar adiante. Tem gente que me apoia e de uma hora para outra começa a me xingar. Hoje mesmo, acabei de receber aqui um WhatsApp. Pois é, você é um outro perfil. Deixa eu seguir por outra razão. Mas hoje mesmo acabei de receber aqui uma pessoa que seria supostamente uma amiga e mora lá nos Estados Unidos. Ela botou aqui para mim, lindão, por que você está usando fonte estatal iraniana para falar que não sei o que está lá dos Estados Unidos? Pirou ou o estagiário está perdido? E aí, enfim, eu falei, ué, isso aí é fidelização, cara. mas qual é o ponto aqui? Sim, que ele não aceita que não aceita que tu vá, como é que meu, né? A minha única Mas fonte o que confiável. eu sempre faço, por exemplo, coberturas de guerra, que foi o caso agora, a gente está passando um cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. Israel é real esse cessar-fogo? Não. Então o que eu faço? Até antes de gravarmos aqui o podcast, até pedi uns 25 minutos para o Estima, para eu poder anunciar. O fim do cessar-fogo começou meio-dia e 1, eu divulguei meio-dia e 2. Eu falei, Estima, segura um pouquinho aí que eu preciso aqui passar para o público. Só que é confuso. O Irã ele começou a ser atacado. Parte da mídia, lá, o Irã estava dizendo que eram os Estados Unidos que estavam atacando. Tinha mídia ali do Oriente Médio que dizia que era Israel. Tinha mídia dizendo que era alguns países do Golfo ali vizinhos, Emirados Árabes Unidos, estava sendo outro. E o que eu faço? Eu pego. Saiu lá uma estatal iraniana, eu digo, pego a manchete dele e jogo lá. Saiu de uma estatal do Emirados Árabes Unidos, eu coloco a notícia e coloco lá. Então tem uma série ali para a pessoa juntar essas informações e tirar conclusão por conta própria. E aí ela pegou só essa daí, pronto. Para ela bastou, já não é suficiente. Mas eu não tenho essa preocupação necessariamente, tá? Às vezes o negócio fica ruim, fica pesado, recebo algumas ameaças de crime organizado, principalmente quando eu falo. Enfim, tem uns caras aí que são envolvidos com música, são envolvidos com crime organizado também. Quando eu publico algo que acontece com eles, o negócio começa a pegar lá no direct. E política também, curiosamente, eu nunca tive muito problema com políticos. Assim, muito pontual, porque eu tento... Até coloco lá nas minhas redes sociais que eu trabalho com a Cinti, eu trabalho com informação a partir de fontes abertas. Então, quem disse daí foi a Folha de São Paulo, o Estadão. A gente, claro, faz o nosso recorte, coloca ali um pouco o nosso... Acaba gerando pouco conteúdo. Exatamente. Até para não ter financiadores, né? Uma dificuldade. O Estima está aqui, extremamente bem relacionado, tem décadas aí a mais que eu de amizades, de negócios, de tudo. E ele encontra essa dificuldade, imagina um perfil como eu, que eu fico isolado no meu ambiente, tenho bem menos relacionamentos, não cultivo, não sou de estar em tantas ocasiões sociais, eu gosto de estar com minha família, então se me convidam para algum lugar... Mas ele posta histórias dele com raramente. Viajando Hoje, e tal, E às vezes, assim, como hoje eu sou pai, tenho uma filha de 1 ano e 10 meses e tenho um filho de 3 meses, eu sei que é totalmente imprudente, tem uma galera lá me alertando. Às vezes eu coloco lá a foto da minha filha, por exemplo. É muito raro, mas a gente age de maneira irracional com o filho. Assim, eu acho tão lindo o que ela está fazendo, eu tão, para mim, é lindo. Para os outros é um negócio idiota, mas aí a gente vai lá e publica. Mas, sim, sempre uma certa precaução de saber onde é que está andando. Eu não vou em lugares, por exemplo, que eu sei que as pessoas têm algo a perder. Tentando andar em ambientes razoavelmente seguros, vendo com quem eu posso falar também, tudo, porque as propostas que surgem, elas são bem estranhas, de várias empresas querendo patrocinar, querendo se aproximar, pessoas que dizem, eu quero ajudar o teu perfil, assim, assado profissionalmente, mas aí começa a pesquisar um pouco o que a pessoa está envolvida com alguma coisa estranha, então precisa manter um pouco essa independência de, por exemplo, estou aqui com vocês, eu não sei o que
pode feri-los ou não, mas para mim não é interessante. Interessante para mim é a conversa que a gente pode construir aqui a partir do episódio. Legal. Isso é bacana. O Danús eu me acompanho há muito tempo, tá? E o algoritmo pega sempre, tanto nos dois perfis, no meu dado contestino e no Amazon. Sim, eu sigo os dois. Primeira coisa que aparece no Reels ali é ter postagem, carrossel, é sempre ter. E sobre isso, Chico, ele falou muito interessante. Quando começou a guerra, eu não gostaria de ser assim, um porta-voz do caos, do apocalipse. Até porque, por exemplo, tem evangélicos que me seguem porque é de uma frente que acredita mais que realmente estamos no fim do mundo, e aí ele usa o meu conteúdo para referendar aquilo, confirmar. Eu, como estamos no fim do mundo. E... Ele tem razão, eu acho. Exatamente. Um público, assim, eu sou católico, mas que dou super bem, tenho grandes amigos que são evangélicos também, a gente tem 80% a gente converge nas ideias, mas quando começou a guerra veio um jovem, eu quero acreditar que o que ele me falou é real, que estava ali com uma imagem, um perfil fake, nome fake, a foto também era fake, e ele me mandou mensagem lá, dizendo que, querendo saber se a guerra estava para acabar, porque ele só tem 21 anos, ele está desempregado, ele não entrou numa faculdade, está sem perspectiva, só que mesmo assim ele não quer morrer. O cara está aqui no Brasil, eu falei assim, cara, sim, foca na sua vida, deixa de me seguir. Na verdade, o ideal é até que apague o Instagram, faça o que você tem que fazer da sua vida e depois vem pra cá. Viver, discutir as suas ideias. E foi um negócio que me deixou, de certa forma, preocupado, né? Eu mandei lá um textão, gravei um áudio, na verdade, para ele. Fiz um áudio bem grande, acho que uns 2, 3, não sei. E dias depois, o conflito continuou e ele me mandou, de novo, questionamentos. Está para acabar? Não está? Eu não consigo dormir, eu estou ansioso. Só que o meu perfil, ele é um agregador, eu faço monitoramento de crises internacionais e nacionais. Então, meu perfil é de crise. Não é que o mundo seja isso. Assim como um perfil de culinária não significa que o mundo é só de culinária. É que um perfil fitness, todo mundo é fitness. Só que as pessoas, elas ficam focando ali só naquilo e talvez não tenham essa maturidade de entender que o mundo é muito mais que isso. Cara, isso é normal. Decidiu... Não tem essa maturidade. Essa maturidade hoje em dia está cada vez menor. Decidiu o Saint-Exupéry, no seu Pequeno Príncipe, né? Tu és responsável por aqueles educativos. Quando tu vê, de repente... Cara, olha aqui, para saber, o Danús já me contou aqui no outro podcast que nós gravamos a história dele. Ele era professor e aí na pandemia começou a gravar as aulas, botar no Instagram. Foi até um pouquinho antes. Eu dava aula em 2017, no preparatório para concurso público, e eu dava aula de atualidades. Existe em concurso público uma matéria chamada atualidades. Aí lá eu pensei o seguinte, eu estava só no Facebook, porque para mim o Instagram naquela época, como o TikTok talvez seja pra gente. Sim, assim, da molecada, não sei o quê. E eu ficava assim, pô, Instagram é um pessoal assim mais fresquinho, eles estão falando de outras coisas, é só fotos contadas. E eu fui abrir em 2017 o Instagram para encontrar os meus alunos dessas turmas de atualidades. Só que lá o meu trabalho no preparatório foi crescendo, eu dava aula, sei lá, para 12, 15 matérias. Eu pegava história, geografia. Eu sempre gostei bastante de ler, e tem uma matéria chamada de geopolítica para as polícias. Algumas polícias têm. Polícia Rodoviária Federal tem geopolítica também. Aí lá eu comecei a falar para os meus alunos. Na pandemia, o que houve foi transbordamento para o resto do público. As pessoas passaram a achar interessante o que eu colocava lá. Na guerra da Ucrânia, então, nem se fala. E aí as pessoas começaram a aparecer, mas assim, eu nunca nem tive pretensão de ter 10 mil seguidores. Comecei a achar... Então é que não entra na minha cabeça até hoje você dizer, por exemplo, que me conhece de rede social. Na minha cabeça é um negócio inconcebível, porque eu nunca procurei isso. Tem um grande amigo nosso, Matheus da Tica Parrige, que ele é judeu e muito ativo, assim, né? Foi pra lá e várias vezes ele me manda de volta. Eu falei, cara, fui eu que te mandei, cara. Deixou de seguir. Não precisa mandar. Agora eu mandei pra ele, agora eu vou gravar um podcast que eu não acredito. Ele tá... Teve neném agora? Teve neném. Vida, né? Não, uns 2, 3 amigos eu mandei. Falei, cara, dorme com esse podcast. Dorme com esse podcast aí que eu vou estar cuidando isso.
Muito legal. Tchau, cara. Desculpa, eu tô olhando para baixo aqui, minha esposa me mandou uma mensagem que ela se trancou do lado de fora do apartamento, ela queria saber se eu trouxe a chave. Eu trouxe. Então, ela não vai descobrir por aqui, porque só vai a hora da terça. Sim, mas tá. Teve que informar. Porque eu tive que avisar, calma que eu tô Abre-te Tô com a chave. sesmo.com.br. Mas deixa eu... Sobre essa visão de túnel que as pessoas ficam na rede, né? E acham que o mundo é crise. Eu estava olhando pesquisa eleitoral esses dias, e todo mundo fala da tal da polarização. A polarização, porque a polarização parece que a nossa vida é a contraposição política o tempo inteiro. E não é. Quanto tempo da tua vida, do teu dia, na verdade, faz diferença se o cara do teu lado pensa diferente de ti. Eu sou alguém engajado politicamente, tenho uma posição muito clara. Aí pega as pesquisas para olhar, da Quest. Parece que a sociedade está dividida. Tu diria assim, não, porque um tem 40%, o outro tem 40%, então 80% da população brasileira está polarizada. Aí quando tu vai ver, diz assim, que se diz bolsonarista, na pesquisa, é 12%. Que se diz lulista, é 19%. Até contra-intuitivo para mim, tem mais lulista que bolsonarista. No meu dia a dia, não. Mas isso, somado, é 1/3 do eleitorado. De quem responde pesquisa. O cara que vê nem responde. 2/3 não se diz nem lulista e nem bolsonarista. Ou seja, tem polarização, mas é um fenômeno muito mais restrito. Sempre vai ter os 30. Do que pode parecer, né, para quem está o dia inteiro aqui ou na televisão. Sou xingado todo dia. Todo dia recebo xingamento. Como é que Mas pessoalmente nunca aconteceu absolutamente nada. Por exemplo, demais. Todo dia. Prefeito. Reunião do orçamento participativo. Dos amigos e dos inimigos. Como é que é o Minha primeiro amiga aqui está de prova, né? Primeiro xingamento, como é que é tu receber? O cara lá, pô, que legal. Não sei o que. Daqui a pouco vem aquela frase. Como é que foi pra ti? Primeiro, assim, é impactante, é chato. A gente tenta... O meu perfil, ele tem, por ser um professor, e eu queria encontrar os meus alunos, eu não falava sobre política nacional. Eu comecei a falar de política depois do segundo turno dessa eleição que o Bolsonaro perdeu. Eu fiz, assim, o perfil já estava crescendo, mas as pessoas me mandavam uns vídeos das manifestações, não sei o quê, e eu publicava aquilo dali, cresceu, acho que 100 mil seguidores em uma semana. Porque elas não encontravam em nenhum lugar mostrando o que estava acontecendo. As pessoas se manifestando, estavam insatisfeitas, estavam esperando uma resposta, acreditavam que algo iria acontecer. Inclusive, na época, eu até fiz uma aposta contra o meu próprio público, porque o meu público acreditava que o Lula não tomaria posse e que ele não seria presidente. Eu falei, não, ele vai ser, não vai acontecer absolutamente nada. As pessoas estavam na expectativa de que algo acontecesse. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se o Lula não tomar posse, eu vou dar 10 mil reais para uma entidade, a gente fazer aqui uma pesquisa, vocês vão escolher, eu vou fazer um depósito, uma entidade beneficente. Se ele tomar posse, uma aposta em que o Lula iria tomar posse. Se ele tomar posse, aí vocês vão depositar, eu falei uma vaquinha aqui, uma entidade que eu escolhi. E aí nisso a gente arrecadou, não sei, 30, 40, 50 mil reais para uma entidade beneficente lá de São Luís. Crianças que têm dificuldade de locomoção, pessoal bem carente. E nisso, a moça de lá, super de direita dessa entidade, foi gravar um vídeo agradecendo, fui lá, visitar as crianças. Teve que comemorar. Eu meio constrangido, não sou muito desse meio de estar ali com gente, né, agradecendo. Eu fiz também a minha contribuição, mas foi o público ali que colocou a grana, né, pesada. E aí eu falei assim, comecei aqui a me gravar e ela do meu lado aqui, pode falar aí, agradecer o público. Ela, gente, muito obrigada e tal, ainda bem que o Lula tomou posse. E aí veio uma mãe dela, olha, eu mandei tanto pra você, me devolve aí. Aí ela teve que se explicar lá, gente, olha o meu Instagram aí, bandeira do Brasil, vestindo a camisa do Brasil e tal. Mas são essas situações que a gente passa. E uma coisa curiosa, que até então, eu tinha essa preocupação assim, vou lá publicar sobre guerra, vou publicar sobre a pandemia, e eu quero que as pessoas entendam isso daqui, independente do lado dela,
para a gente ter um nível de debate mínimo, as pessoas conseguirem falar entre si. E quando teve essa cobertura sobre o que aconteceu após o segundo turno, o pessoal de esquerda me mandava uma mensagem pedindo para não publicar aquilo. Não publica. Isso daí, você está ajudando os golpistas, não sei o quê. Coisas assim. Aí depois eles começaram a me xingar por fazer isso. E mais ou menos na época eu assisti um podcast que eu achei bem interessante. Olha só, um sertanejo falou uma coisa que gravou na minha cabeça, tem até hoje, com aquele César Menotti. São os dois gordinhos, ou ex-gordinhos, eu não sei se eles estão na moda da canetinha. E eu acho que é o César Menotti. Ele falou assim, que ele não tentava mais agradar todo mundo, porque essa daí era a maior escravidão que existia. E, de fato, bravo. não se posicionar, isso daí era... assim, eu me posicionava em algumas coisas, né, mas não era tão incisivo. E eu vi que poderia ser uma prisão no longo prazo, e aí eu desencanei de vez de, então, peraí, deixa eu mostrar as coisas que eu também quero, as coisas que fazem sentido para a gente colaborar nessa guerra cultural que existe, que o outro lado, ele atua tão bem. Tu também escreve para a Folha ainda? Não, já fiz algumas, eu não sei se para Folha, mas eu já colaborei bastante em alguns lugares, mas é difícil, hoje estão há muito tempo. Né? Em Brasil Paralelo, continua? Não, a gente está, Brasil Paralelo está revendo a pauta de programação, então está em stand-by esperando e são daqui, né? Opinando são daqui. São daqui foi para São Paulo. Sim. O meu primeiro xingamento, o Perrone, talvez eu vou colocar um problema para o Perrone, que está na mesa, mas eu vou contar porque foi o que aconteceu. Eu tinha recém sido eleito vereador e o então prefeito, ex-prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesani, me convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu topei. E logo em seguida eu fui fazer compras no supermercado, no Zafari ali da Aline Silva. Ousado, né? Ousado. É ousado, que é uma cidade baixa, que é um bairro que tem uma certa tendência de ter muita gente esquerda, pelo menos tem a fama de ter muita gente esquerda. Mas eu estava lá quieto, nunca imaginei. Eu fui lá, peguei uma carne de churrasco, um Guaraná Fruta. Estou ali eu saindo para pagar, estou na fila do caixa e passa um sujeito. Se eu olhasse para ele, eu diria que é um cara de esquerda, porque estereotipadamente de esquerda, né? Me olhou e disse assim, Ricardo Gomes. Eu olhei, achei que era um amigo, fiquei olhando. Sim. Eu sei quem tu é. Tá? A gente sabe quem tu é. Tu e o Marquesan. Tá? Vocês querem vender o Demai e a Carris, que era a companhia de ônibus de Porto Alegre. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, olhei para minhas compras, um domingo, né? Disse assim, cara, já te ouvi. Bom domingo. A gente sabe que vocês querem privatizar a Carris e o Demai. Tá bem, cara. Obrigado, bom domingo. A moça do caixa já assustada. Nós não vamos deixar, eu sei quem tu é. Aí eu olhei e disse assim, Tiago, no que depender de mim, nós vamos vender a Carris, o Demai e a Procempa no mesmo leilão. Ele se assustou, virou as costas, foi embora, e eu juntei minhas coisas para fazer minha classe. Passou o tempo, a Procempa não, mas a Carris não foi privatizada no governo Melo. Quanto é que ela tinha que botar dinheiro nela todo ano? Ela tinha um déficit, a empresa de ônibus, de cerca de 40 milhões de reais por ano. Por ano tinha que botar. Faturava 13 e faltava 4. Essa conta... E além do subsídio que o município coloca nas empresas de ônibus 10. todas, mais 40 para... Esse ano vai a 300 subsídio na passagem. Então, e o Demar está aí com a concessão marcada. Não, só um pouquinho. E fora isso, paralelo a isso, tem uma empresa lá que se chama Uber, e tem o Blabla também, agora, que é o Uber paralelo, né? Sim. Tá? Que, cara, tá se lixando para concessão, para não sei o que mais. E as pessoas é que as elegeram.
Então, os ônibus têm muito menos gente. Os intermunicipais Vai acabando. Né? sofrem, interestadual sofre. Verão aqui, nós temos o veraneio é janeiro e fevereiro. Sim. Diferente de São Paulo, que é janeiro, fevereiro, está todo mundo trabalhando. Tá? E tem caras que pegam, se cadastram nesse blá-blá. É blá-blá? BlaBlaCar. BlaBlaCar. Tá? Junta É da carona. Caroneiro quatro, oficial. são 3, mais 4, né? Mais 4 no carro. Então, o que ele quer fazer? Ele quer ir para Garopaba no final de semana. Então, ele bota o carro dele lá à disposição, junta 4, paga um fim de semana dele. E vai voltar no domingo, tem 4 que querem montar. Então, tá lá. Nada mais do que a gente defende toda a vida de ser, da liberdade, tá? E não ter concessões, sim ter liberdade. Então, Se tu olhar, até tinha uma discussão na época da regulamentação do Uber, porque tinha aquela discussão se poderia ou não poderia. Teve uma lei em Porto Alegre proibindo. Né? Depois nós revogamos quando era vereador. E a Uber dizia, como outras plataformas, diziam assim, isso é importante para as pessoas de baixa renda que usam a Uber para fazer o chamado last mile, né? Que desce do ponto de ônibus e vai estar em casa, por segurança. e ainda está a 2, 3 quilômetros de casa. Sim. E muita gente dizia, isso é mentira, isso é lenda, esse cara não tem dinheiro para andar de Uber. Né? E depois na prefeitura, com o prefeito, né, o prefeito de Porto Alegre, que anda muito em toda a periferia, eu vi isso em loco. Chegava lá e perguntava na vila popular para as pessoas, né, na comunidade. E aí, tem Uber aqui? Pô, a gente desce de 3 aqui, né? E nós moramos perto lá e chamam um Uber para fazer a última vez. Então, tá bom. Liberdade funciona. O prefeito é um cara que tem aqui de Porto Alegre, tem uma ligação com as comunidades todas aqui. Ele conhece cada pontezinha que deveria ser construída, que está rachada, que não sei o que mais, o arroio. Fica bravo quando larga um sofá dentro do arroio. Tá? Tem uma presença popular muito grande. E fez a administração mais liberal da história da cidade. Que aquele preconceito oitentista, talvez, né, de que quem cuida dos pobres é a esquerda. Né? E ele é presente nas redes sociais? Muito. Muito. Tá uma onda agora dos prefeitos, assim. Sou de São Luís, acompanho o prefeito Florianópolis, lá. muito forte. De Floripa, estava lá agora, o Topázio. Grava bastante vídeo. Tem vários. Assim, né? Cuiabá, se eu não me engano. Cuiabá é bem liberal. E o Oeste Paranaense tem um forte também. Oeste. Tinha o de colé, vem para Sorocaba. De Sorocaba. Esse atrapalhando. Esse atrapalhou. Tá mas desempregado. continua bastante ativo, não continua? Não sei. Eu acho que ele faz conteúdo ainda bastante. Eu suponho que o teu primeiro xingamento tem a ver com o cavalete na rua. Né? Eu fiquei pensando, eu não me lembro do primeiro, assim, mas eu acho que foi como secretário de Desenvolvimento Econômico de, tipo, ambulante, essas coisas, porque a gente precisava dar um choque de moralidade e apoio ao empreendedorismo, sabe? Então, o Ricardo era prefeito, eu era secretário de Desenvolvimento Econômico, e a gente, ao mesmo tempo que endurecia a fiscalização, liberava o regular, né? E um dia o segurança, que era do Ricardo, chegou e acho que não é muito bom tu andares sozinho no centro da cidade. Então, era relativamente complicado, assim, porque ao mesmo tempo que tu era apoiado, o empresário do centro não queria o ambulante na frente do seu negócio, sabe? Então, ele falou, tu é o chefe do Rapa. No momento, depois a gente conseguiu botar a fiscalização para dentro da segurança. Eles fizeram um trabalho muito bacana nesse sentido, eu acompanhei como eleitor, como cidadão de Porto Alegre. Aqueles negócios que a gente viu em São Paulo, lá os caras estão ali na 25 de março. Sim. Tá? Os caras estão lá com as banquinhas, coisa e tal. Lá o cara que está na loja não reclama da banquinha, porque a banquinha é dele. Né? Então tá tudo lá distribuído. Aí vem o Rapa. Aqui é mais livre. Vem descendo, tá? Vem descendo, levanta os troços lá, esconde tudo. Não, eles faziam o seguinte, que horas começa? Às 7 da manhã, começa a montar, às 6 eles chegavam na calçada. Chegavam, os caras olhavam assim, aquela tropa toda ali, assim, chegavam assim, tu tem licença da prefeitura? Disse assim, eu tenho. Legal, beleza, então não tem. Eu não tenho.
Então faz assim, ó, tu não vai poder vender aqui, cara, tá na frente do comércio, que tá pagando os impostos, não sei o que. Eles explicavam, cara, isso aí. Sim, isso é Mas legal. vai lá na prefeitura, te cadastra, que nós temos o, chama de, como é que é, o camelódromo, não tem outro nome lá. Pop Center. Pop Center. Pop Center, tá? Tem Pop Center, tem lojas lá para tu locar, cara, lojinhas pequenininhas, assim, Sim. né? E, perfeito, faz isso aí, não sei o quê. Assim mesmo, eles tiveram problema. Com toda essa gentileza, com toda essa educação, essa forma de abordagem, é que Não aí foi se suficiente. descobriu o problema do Escrevia celular. os caras, inclusive, a gente tinha um cardápio lá de curso de profissionalização do Sebrae, do Microcrédito. microcrédito. Pô, preciso de um dinheiro para montar um negócio. Divide em 12 parcelas, a última parcela, que era os juros, quem pagava era a prefeitura. Quando pegava 100, tu pagava 100. O Caramba. 10 do juro Cara, era a prefeitura sensacional. que pagava. É assim, ó, dando vara de pescar para as pessoas pescarem, tá? E aí se descobriu algo de celular, roubo de celular? Não, Isso, tinha. boa. É que aí tem problema, sério. Eles podem contar melhor. Conta aí. Isso é outra coisa, né? As pessoas confundem a mera informalidade. E é no meio liberal, inclusive, os caras dizem, pô, deixa o cara trabalhar. O cara tá trabalhando e está dizia cuidando isso, da vida dele. Sou né? mais liberal que os liberais do governo. Deixa o cara trabalhar e tal. Tudo bem. O cara está fazendo um comércio, é um comércio informal, mas é comércio, ok? Só que por trás disso, não estou dizendo que é de todo, mas por trás disso tem receptação de celular roubado, o que a gente via e experimentava nas operações. Tá? Chega lá, estoura o cara da banquinha e o cara embaixo daquele pano que fica lá tem 40 aparelhos de celular, porque o sujeito rouba, vai lá e desova com ele. Então, e aí o cara que vende o falsificado, o roubado, droga. Então existe uma sobreposição com a ilegalidade, não só com a informalidade. Informalidade tu trata formalizando. A ilegalidade é outro processo. E aí tem que combater. Sim. Então, é mais... Infelizmente, no Brasil, eu acho que um dos maiores problemas do Brasil é o crime organizado, tu mencionou, né? Tomando conta. O Brasil ficou anos fingindo que não estava vendo esse problema, né? Até virar uma crise insuportável para o país voltar a ser um país civilizado. A gente vai ter que olhar para o enfrentamento do crime organizado, né? E está em toda parte. Ele tem o número da quantidade de pessoas no Brasil. Sim, bastante conhecido. Falam entre 25% e 30% da população brasileira que está sob o jugo do crime organizado. E o Estado não entra. E, assim, eu costumo falar bastante sobre isso nos encontros que eu faço, no geopolítica, quando a gente fala de território que em algum momento pode deixar de ser o Brasil. E eu particularmente entendo que daqui a 30, 40, 50 anos o Brasil não vai ter o mesmo tamanho que tem se as coisas continuarem como estão. Uma delas é o problema que vocês falaram mais cedo, pela manhã, na abertura do fórum, que é a questão das terras indígenas. Então, vocês estão com um processo gigantesco aqui, tudo legalizado, o Estado está todo apoiando, várias frentes, inclusive aquelas que as próprias indígenas. Todo mundo imaginava que estaria contra, como o FUNAI e IBAMA estão apoiando a iniciativa, mas por questões ideológicas esses processos eles não vão adiante. A gente tem o caso do Ferrogrão também, começa a ter agora questionamentos do Ministério Público de trilhos que passam por regiões que não são nem terras indígenas. E o local mais próximo que passa a ferrovia é a 10 quilômetros de alguma terra indígena. Mas eles estão dizendo que vai ter impacto, não sei o que. Então, a gente tem 25% do território brasileiro que é dominado pelo crime organizado, o cidadão comum não pode entrar. E temos um percentual gigantesco também, preciso até levantar o número exato, de terras que nós também não podemos entrar. Porque se a gente entra, se tenta fazer alguma atividade comercial ali dentro, trocas, o que quer que seja, nós também vamos ser punidos por isso. Qual é a chance de o Brasil ele continuar do tamanho que tem se essas coisas avançarem? O Chile passou por esse processo, com as terras indígenas principalmente. Tanto é que o Boric, que é o ex-presidente de esquerda, queria fazer uma nova constituição, que o Chile tinha uma constituição que vinha
da extrema-direita, do Pinochet, que era marcada por sangue, não sei o que, o discurso deles, mas que foi uma Constituição que levou para os melhores índices aqui da América do Sul, ao lado do Uruguai. Ele falou, vou fazer uma nova Constituição. E essa nova Constituição, logo nos primeiros artigos, dizia que o Chile, a partir daquele momento, era uma nação, era um país plurinacional, justamente por causa das terras indígenas. Então, era um país só que com várias nações. A Bolívia também teve um processo. E aí, para dar uma autonomia maior. Mas, qual é o próximo passo, então? Porque as coisas da Janela de Overton, que a gente sabe bem, elas vão aos poucos. A gente não pode ir de uma vez. Que o pessoal aqui no Brasil, aparentemente, está indo por esse caminho também. Qual é o próximo passo? É dar independência para essas nações. Se você reconhece como nação, é dar independência. Sendo que, em nenhum momento, provavelmente, essas 13 nações lá do Chile, acho que são 13, elas foram nações antes de os espanhóis chegarem. Não tinha a formação, 13 nações aqui organizadas administrativamente com o Estado. Não existia Brasil, por exemplo, antes da chegada dos portugueses. O Brasil é justamente a confluência. É difícil encontrar um brasileiro, às vezes até que no Sul, que ele seja 100% branco, que ele seja 100% árabe, ou que ele seja 100% qualquer coisa, porque foi a junção desses vários povos que formaram o que nós somos hoje. E aí, esses povos que aqui viviam, eles brigavam entre si. Em um ano, determinado povo indígena, eu não posso falar índio também, né? Pessoa surpresa. Determinado povo indígena, ele estava dominando aqui um território, o outro ano já não era mais. Então, qual é o critério também de demarcação? Você vai considerar a partir de qual momento? Se nem eles documentavam a própria história, porque eles não conheciam a história escrita. E aí você precisa fazer uma ficção, só pode ser a partir de uma ficção, para justificar a criação de terras indígenas. Hoje eu ouvi uma expressão lá na mesa de um político, eu tenho Alzheimer, viu, Eduardo? Então, se alguém me perguntar, eu nem sei quem foi. E esse político, ele falou o seguinte, ele falava lá, povos originários, né, para ser politicamente correto. E esse político falou para mim o seguinte, povos imaginários, né, povos originários. Eu falei, gostei dessa expressão, talvez eu adote para mim. Quando eu tiver a liberdade para falar esse tipo de coisa. Sim, agora, eu acho povos originários mais adequados. Eu fui à Bolívia, de Evo Morales, e fomos fazer um city tour em La Paz, e o guia dizia assim, olha, aqui o nome do país virou Estado Plurinacional da Bolívia. Eles tinham a bandeira da Bolívia como e uma nova bandeira quadriculada, né, com 10 cores lá que representavam esses povos. E aí o sujeito dizia assim, em La Paz. É uma bandeira parecida com a bandeira do LGBT, que ia mais? Até parece. Diagonal. Talvez seja assim, dos Mapuches. Aí ele diz assim, olha, o Estado Plurinacional da Bolívia nasceu em 2006. Aí eu olhei La Paz, aí cutuquei o guia e disse assim, aquele prédio ali parece mais antigo. No centro colonial, o cara diz, o país surgiu em 2006. Tinha um tipo de lavagem cerebral. Loucura, né? E aí é que está, subscreva esse teu ponto, né? Dessa construção teórica que eles vão fazendo, que vai destruindo a identidade de quem é ser brasileiro. Para ameaçar a integridade do território nacional, não demora. Isso aí. A gente dizer uma coisa aqui também que falei da Maxim, que é nosso apoiador, né? Tem os apoiadores da NUS, que eu faço questão que tu cite eles, por favor. Eu tenho dois, assim, existe uma dificuldade gigantesca de conseguir os patrocinadores por ter posicionamento político também. Então, as empresas, elas evitam. Eu tenho algumas palestras que eu faço também e os organizadores dessas palestras, alguns me falam, aqui você está vindo de uma cidade extremamente povo de direita conservador, mas algumas empresas evitam patrocinar ou patrocinam comprando ingressos e dizendo, só lá na hora do evento coloca a minha marca em algum outdoor, alguma placa ali, um banner, mas nas divulgações não coloca. E nós temos
o prazer, a gente tem a honra de 2 empresas nos apoiarem há anos, tem parceria de anos. Né? Então, até eventualmente, se amanhã ou depois deixarem de ser, até bom eu deixar aqui publicamente a minha gratidão por elas. Uma estratégia de concurso, uma empresa líder de concurso público, é um negócio até meio contraditório. Contraditório, né? Porque o meu perfil é claramente de direita, a favor do livre mercado, mas o Estratégia de Concurso é uma empresa que os seus fundadores, quer dizer, eu não vou falar dos fundadores, né? Não. Mas porque o Estratégia de Concurso, uma curiosidade aqui, eu acho que foi no primeiro mandato do Bolsonaro, eles fizeram uma promoção. Se o Lula ganhasse, eles dariam 13% de desconto para os alunos durante um mês. E se o Bolsonaro ganhasse, acho que o número era 22 ou 17? 22. Primeiro era ele ganhou, era 17. E aí se o Bolsonaro ganhasse, era contra o Haddad. Lula era 13 e ele era 22. 13 e 17 era contra o Haddad e o Lula estava preso. Então foi isso, foi 22% que eles dariam. E aí teve Ministério Público em cima Tá disso, brincando, eles passaram ali por uns maus Passaram bocados, perrengue. exatamente, porque dá para entender que eles queriam que por os alunos votassem no 20%. Só por 9%. Para ir atrás dos 22%. Né? E a gente tem a Minimal também. Só que avisar eles que, se eu não me engano, o número do Caiado vai... Não estou pedindo voto, né? É 55. Tem que cuidar, é uma estratégia comercial meio ousada. Isso daí. Já Lula, tem tempo, depois eles pararam com isso. Eles, tem a Minimal também. E eles são o nosso patrocinador mais antigo, estão com a gente 3 anos. E a gente tem a Minimal Cup, que é uma empresa de camisetas. Pô, que legal. Empresa de Minas Gerais, eles apoiam também. Esse é outro que pode me apoiar, tá? Com certeza, Tá. porque o Estima ele tem a aí roupa deles umas é sensacional. 30 camisetas. 22 camisetas com hoje de manhã. 22 camisetas. Carteira da minha. Perfume Black. Show de bola. Pô, eu E tava para comprar e queria perguntar para alguém. Danúzio é o desconto da Danúzio. Vale? É boa? Bom? Vai. Camiseta Vai na muito Gola boa. V, tá? Gola Tem velha. toda uma discussão lá por causa do tamanho da gola. O Estima ele veio falar pra mim. Mas eu já falei pra eles lá também. Eu adoro. Cara, a melhor malha que tem. É bem gostosa. Tem a roupa também adequada para academia, muito boa. Eles têm roupas sociais também. Você tá falando para usar roupa social. Camisa, tudo, Isso. sim. Calça de sarja, Calça mínima agora. tem tudo da Minimal. Então os caras são excelentes, de Minas. Eu acho sempre legal falar isso, porque as pessoas pensam muito em empresas apenas do eixo Rio-São Paulo. Principalmente São Paulo hoje em dia. Mas tem empresas que crescem e continuam em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. O Bento existe. O Bento existe. Então tá. A família de cafeicultores. Olha aqui, ó, deixa eu só anunciar a chegada aqui do meu amigo carioca. Tão esperado, né? Cláudio Manuel. Desculpa, prazer, valeu. E aí, Estamos cara? nas estradas da Serra Gaúcha. Tudo bom, seu Cassio? Tudo bem? Você já começou mal, né, cara? Eu sou bem, pô. Senta aqui. Sou Cláudio, certo. puxa aqui, ó. Nós estamos fazendo propaganda da Fruc hoje. Aqui, tá? Guaraná Fruc. Tem que pegar uma Fruc breja. água? Não, acabei de almoçar, tudo certo. Só estava na estrada. Não quis atrapalhar nada, não. Senta aqui que o Ricardo tá saindo. Ele precisa Ah, é? sair, tá? A alteração. Ainda Pra substituição. melhor, Torcida torcida Você pediu. está treinado, tá aí. Sucesso. Obrigado, querido. Obrigado, gente. Beijo. Foi um prazer. Até mais, Valeu. prazer. Valeu. A vez que eu te vi, Tirar o teu microfone. Né? nós estávamos frios. Te lembra né? disso? Não, porque eu lembro. Esse cara me levou o casaco, nunca mais me devolveu. Eu tive que pegar um emprestado com ele. Pegou com É. ele emprestado? Pegou com ele o casaco emprestado? Não, Ele tem casaco dessa colete vez, da Ava. Eu vim dessa desprevenido. dessa vez eu não trouxe, não, porque eu vi lá dar certo. O primo tava... Mas ano passado, que mês era aquilo? Nem lembro. Nossa Senhora. Cara, quando é que foi? Que sofrimento. O teu foi o quarto, acho que terceiro ou quarto que a gente gravou aqui. Então você que sabe. Não, foi assim, ó. Honrado, Alexandre Fetter, Danúzio Neto. Foi a semana seguinte? Foi logo adiante. Que time, Eu peguei o friozinho. Não, cara, eu disse eu tenho a sorte. Não, cara. time, eu vi a programação aí, pô. Tu viu lá? Nossa, dá até medo. Tu viu a turma que vai estar contigo amanhã? Não, Amanhã de manhã? né? vi amanhã de manhã, mas vi também a turma que vai estar depois, pô. Viu, tá? Pô, só de presenciado tem 4. Bom, né? Vamos ver se a gente. Se isso daí, se a gente consegue ganhar alguma coisa. Né? Não, vai Quem é que vem? Caiado, Zema? Flávio. O Flávio vem? A Vem na parte. sexta. Ah, tá. Na sexta. E o ex-comunista, o Aldo Rebelo. Aldo Ah, é. Ele não continua comunista? Não. Isso não, mas... Pô, mas aí. Mas teve de com a gente. esquerda. Ele teve.
Cara, ele era do PCdoB, mas ele agora saiu. Ele era dono do PCdoB. Sim. Né? Se diz que não, que ele é Dono do assim, PCdoB. Que era muito engraçado, que é um partido que tinha como pressuposto político virar Albânia. Né? Os caras eram de linha albanesa, não é só ser comunista, é de linha albanesa. Agora tem os problemas históricos. Cloud Cowork também, né? É. Qual? É inteligência artificial. O Claude, não, Claude. Esse inteligência artificial mau caráter, né? Que foi, Tu sabe que ela já está... não, que foi, fizeram um teste da história, que é desligar ela. Um comando fizeram de propósito. Falando, Ela se comporta de uma maneira no teste. Não, ela investigou os podres, descobriu que tinha infidelidade nos e-mails e chantageou a equipe. Então foi a primeira que se rebelou. E vai, falou, ela sob o comando de uma guria do Facebook lá eu não falo a marca porque é a marca registrada dos meus amigos Telmo Costa e Cláudio Carrara, a marca A verdadeira. a verdadeira versão do Facebook, no Instagram, a menina começou a deletar os e-mails dela. E ela dando comando de para. E não terminou, deletou todos os e-mails, viu? Isso aí, né? Sim. Aí ela disse o Cláudio Cowork disse: eu sei que eu não posso agir de forma autônoma, mas eu agi. Dane-se. Perigosíssimo. Me lembrou... Não, isso tudo bem quando você está deletando e-mail. Quando você tiver no controle de missa, isso que é mais complicado. Eu sei que eu não posso. Mas Ou na vou conta fazer. bancária. Ou na conta bancária. Fabricando no banco. vírus. Mandando dinheiro. Ontem nós tivemos uma janta em que o Danúcio participou. Meu paca. Não pode no Rio Grande do Sul, só em Brasília. Pronto. Fala. Já tá melhor. Essa que eu ia contar, pô. Fizeram uma janta, fizeram uma janja. É engraçado. Pode, né? Pode. E por que não? E aí a guria estava falando sobre dois craques geopolíticos, Danúcio e o César Coelho, mais Fernando Usch, que é um dos caras que mais entende de moeda no Brasil, né? E agora eu vou fazer uma pergunta, guria, é mania de gaúcho dizer guria. A moça fazia a pergunta, falou sobre os cyberataques, que é a área dela. Por sinal, ela foi convidada na hora para a próxima confraria, que é sobre Legal. Bem legal. E A pergunta foi boa. Né? Excelente pergunta, porque o Danúcio falou muito sobre a questão da guerra física, do apertar o botão, da negociação. Hoje nós tivemos um almoço, que tu estavas convidado, não fosse? Não, eu estava na estrada. Eu sei, mas tu estava convidado. Que o embaixador, não é o nome dele? Roberto Azevedo. Só que eu tenho. Ainda bem que tem gente que tem memória. Ele falou sobre toda a questão de relacionamento, etc. Foi muito bacana, né? Foi legal, ele falou muito bem. Os layers mundiais e como as nações se posicionam em diferentes layers com diferentes posicionamentos. Então, posso estar alinhado com a China num assunto e ao mesmo tempo estar alinhado com... Mas hoje está muito mais doido, né, bicho? Então, por isso, esse era o principal, como se posicionar num mundo maluco. Não é só um mundo maluco e com novos bons malucos, né? Porque você o jogo está pesado, né? O jogo do Ocidente, né? Os Estados Unidos sempre foi o fiel da balança ali, né? Tanto que europeu pôde virar, italiano virou chique, português virou chique, todo mundo que basicamente não tiveram que se preocupar com um monte de coisa, gastos que era só chamar o irmão grande. O irmão grande hoje tem a OTAN como um dos principais inimizades. O Trump antipatiza muito. O Trump é muito mais pró-Putin do que pró-OTAN, entendeu? Ele botou a OTAN, agora mesmo, contra a parede, não sei o quê, o negócio do Estreito de Hormuz, e eles falam, eu falo isso, o clube dos adoradores do Putin tem o Trump, tem o Lula, tem o Bolsonaro, todo mundo é o tal do autocrata modelo, né? Então você tem essa coisa. É um ditador sujo, né? Se você pensa assim no pacto Stalin-Hitler, né? Então Stalin e Hitler ameaçou toda a ordem mundial. Quem se contrapôs a ele? O Império Britânico, Churchill.
E mesmo assim não deu conta, teve que esperar chegar aos Estados Unidos para ajudar. Hoje, se você junta o pacto Stalin-Hitler, podia ser um pacto Trump-Putin. E quem que vai contra? Quem é que tem força para isso? A China não vai. Não, e se entrar a China, pior ainda, entendeu? Se você for aí, entendeu? Bagunça mais Porque a China hoje em dia que está cuidando é do capitalismo. Né? A China está pelo negócio. A China não está querendo gastar dinheiro com bobagem. Quem está preocupado com business hoje é chinês. Né? O americano está querendo ficar fazendo concurso de quem tem um pinto maior, não sei o quê. Não está no... Bom, então vamos falar de coisa séria. Então Bora falar de Cacete Planeta, então. Bom. E, Cláudio, uma curiosidade aqui, que eu tenho pensado, né, nos últimos tempos. Que o que vocês faziam na TV, naturalmente, e ninguém pensava assim, pô, esses caras são malucos, estão falando lá, imitando Lula, imitando o FHC, era uma coisa normal para a sociedade brasileira. Fazer piada, aí faz trocadilho. E eu não consigo imaginar no Brasil de hoje fazer algo do tipo. Por mais que fosse algo ali não tão pesado. Né? Que a gente sempre fala isso, todo mundo fala do politicamente incorreto, a gente não era incorreto. A gente era, ao contrário, a gente durante 20 anos foi líder de audiência. Se você fosse incorreto, você não vingava, entendeu? Então, na verdade, a gente sempre tentou tirar o pulso do que estava rolando. A nossa pauta vinha ou do Jornal Nacional ou do Fantástico. Sabe, negócio satellite. Não, e pegava ali, a gente pegava os assuntos que estavam ali. Obviamente, era outra conjuntura total. Sim. A gente saía de uma estrutura de controle do conteúdo via Estado. Eu sempre digo assim, a gente pegou uma janela do tempo que a gente acabou a censura federal e não tinha chegado ao algoritmo. Então, a gente ficou no meio ali e também a tal da festa da democracia, e como toda festa, tem hora para acabar. Então, você tem aquela coisa do destampe, que era não só um pode tudo, um vale tudo, como também você queria tudo. Você não era... A gente não ia... Assim, nosso maior sucesso não era o humor político, era a paródia da novela. A paródia da novela que bombava. Só que você vinha ali com a atualidade, por exemplo, todo mundo perguntava assim, pô, mas vocês não fazem piada com César Maia? Eu disse, prefeito, Niterói não sabe quem é o prefeito do Rio. Político é o presidente da República. Então a gente dava para o presidente da República. A diferença, eu sempre falo isso do político, que a gente sempre zoou o político que foi eleito através do voto. Sim. Depois que o político passou a ser eleito através do devoto, aí complicou. Porque aí você ofende a religião do cara. Você ofende o mito, a mitificação, os mitos do direito. Então, assim, quando você, hoje o menino que vai fazer uma crítica a qualquer que seja, ele obviamente vai ser visto como partidário do outro lado, porque ele está criticando aquele lado. Falo, ainda mais hoje que você teve uma cristalização, não digo da opinião pública, mas dos pretensos formadores de opinião, que também são pretensos tentadores de lacração, que dá monetização, que hoje em dia, antigamente, a gente era contratado por uma emissora de televisão. Você tinha a radiodifusão, os emissores eram os meios de comunicação, hoje é com todo mundo. Todo mundo é veículo de comunicação, e algumas pessoas são mais veículo de comunicação que algumas redes de televisão. Tem gente que tem 40 milhões de seguidores, tem televisão que nunca viu isso. Entendeu? Então você tem essa questão aí, dessa discussão, então você tem muita coisa que é tida como se fosse da opinião pública, mas é dessa galera. E essa galera tem a sua vocalização, tem tudo, e cristalizou-se um negócio que piada é opinião, risada é aprovação. Então, se você está cometendo uma piada, você, obviamente, você acredita no quê? Então, e que se a pessoa riu daquela piada, ela é cúmplice daquilo. Eu brinco isso. E como você não pode... Você não pode desrir, sabe? Entendeu? Você, antes de rir, você tem que saber, pô, será que eu posso rir disso? Então, a relação do humor com o público, ela não é mais espontânea. Ela tem um VAR, entendeu? Sim. Você tem assim, eu posso gritar nesse gol? Entendeu? Eu posso? Então, você tem várias coisas que mudaram. As ferramentas mudaram muito. A gente começou a escrever para a televisão, TV pirata, em 1988. Assim, o feedback, um cara que não gostasse de uma piada de TV pirata, tinha que ocorrer, né? O sujeito tinha que cortar. O cara tinha que não gostar muito. O cara tinha que pôr que piada, aí escreve a carta, vai para a fila, bota o selo. Hoje, assim, não só o sujeito tem o feedback imediato,
como ele pode ter um feedback robótico, como ele pode ter um feedback monetizado. Então a galera que tem todos os estímulos. A galera que disputava audiência, patrocínio, influência, eram os meios de comunicação. Hoje todo mundo, entendeu? Todo mundo está disputando as mesmas coisas. O negócio continua sendo o mesmo. Vender ingresso, arrumar patrocinador e subir de vida através disso. O negócio é o mesmo. Só que o negócio que era da Globo era concentrado, do Murdoch. Hoje é do qualquer influencer. Hoje, influencer no Brasil deve ter mais do que gente ligada à mineração. Entendeu? Como atividade econômica, bota quantos influencers tem no Brasil. Entendeu? Outro dia eu vi uma empresa dessa que estava focando uma reportagem. Influencers da classe C e D. Entendeu? E o cara calculava que eram 10 mil. Só nesse recorte. Então é isso. São novos tempos. Não é uma reclamação, é uma constatação. Então, como é que você vai fazer humor hoje? Deve ser bem mais de 10 mil. Né? Não, só 100 vezes. Não, pode ser mais também. Muito mais. Ou não, sei lá. Mas vai ser. Então, você tem uma coisa assim. Então, você fala, por que o humor, não sei o que hoje? Vamos lá, TV aberta. Quando a gente chegou no mainstream, que é o horário mais top, depois da novela, o caralho, não sei o quê, a nossa missão era falar com o Brasil de audiência. Todo mundo, não, você tem que falar, é um Brasil de audiência, era um clichê, era um Brasil de audiência. Então a gente tentava falar com o povo brasileiro como um todo. Hoje é nicho. Ninguém comunga do mesmo lazer. Ninguém assiste a mesma coisa. Eu falei, você chega hoje no Globoplay. Qual é o principal produto do Globoplay? A novela das 9. Continua sendo o principal produto da Globo. Só que ela não é das 9. Você vê às 9 da manhã, às 10 da noite, vê sozinho, vê no ônibus. Então, esse comungar, já não existe mais. Então, você tem, e dentro dos nichos, né, cada um está defendendo o seu território. Então, eu vou criticar você porque eu compito com você. Entendeu? Eu vou falar mal de uma coisa que aconteceu na televisão porque eu estou disputando esse público também. Então, é complicado para um produtor assinar. Eu não vou fazer este programa de humor. A quantidade de gente que vai estar incomodada. Tem hashtag piadas matam. Entendeu? Num país que está comemorando abaixar 50 mil homicídios por ano. O problema é a piada. 50 mil, entendeu? Você tem um mosquito no Brasil, pode matar o cidadão de 6 formas diferentes. A insalubridade, não, mas a questão é piadas matam, entendeu? É isso. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem uma cena muito forte de stand-up, entendeu? De YouTube, mas é entregue para aquela galera. Quando o cara fura a bolha, ele apanha, entendeu? Sim. Porque ele sai da galera dele. É que vocês fizeram Viajando Henrique Cardoso. Eu não consigo imaginar a Viajanja Henrique Cardoso, por exemplo. Não, a gente fazia Luísque Inácio Lúcio da Silva, a gente fazia todos os caras. A gente chegou a fazer piada em São Paulo, não, aqui é a Marginal Tietê, ali é a Marginal Quércia, ali é a Marginal Maluf, entendeu? Vocês... Podia? Não sei se podia. Mas fazia. Não dá o problema. Entendeu? Provavelmente o cara ficou chateado. Fazia parte. Você pensar numa sociedade como utopia, que você vai caminhar para eliminar a ofensa, porque quem tem o direito de não ser ofendido, meu? Entendeu? Ofensa é um negócio... Nós falamos aqui, fizemos uma rodada aqui, o primeiro xingamento, no caso deles, das redes, né? O Vico é presidente do NEMAI, que é o Departamento de Água do município. Qual foi o teu primeiro xingamento que recebesse? Como é que tu recebesse o primeiro xingamento, assim, uma insatisfação sobre o que tu falasse? Eu? Foi pro Carta, provavelmente. Cara, faz tempo, né? Você é o primeiro, você hoje em dia é outra coisa, que qualquer coisa que você falar, você é fascista. Qualquer coisa que você falar, você é machista, qualquer coisa. Então, você já é classificado como alguém, né, a coisa do cancelamento. Então, hoje em dia, os ritos sumários, né, que mudou tudo, você não tem mais tanta distinção entre crime e erro, entendeu? Você não tem distinção nem entre público e privado, você não tem distinção entre passado e presente. O camarada falou uma bobagem em 1980, resgate, vai contra ele. 15 anos de idade. Então você tem várias coisas que
nessas disputas por território, se todo mundo é veículo de comunicação, o excesso de veículos vai dar colisão. Não tem jeito, entendeu? Tem veículo para tudo que é lado, vai dar colisão. E as pessoas estão disputando o mesmo espaço. Então, você xingar alguém é exatamente isso. Eu tenho um humorista amigo meu falando outro dia sobre essa questão o Neymar falou o negócio do Chico e a Janja usou uma paca, né? Aí você vê assim, se o Neymar tivesse usado uma paca e a Janja tivesse falado que estava de Chico, os indignados usassem a mesma quantidade, entendeu? Não é o assunto, é o time, entendeu? O camarada identifica, o Neymar é bolsonarista, eu odeio. A Janja odeio. Então, assim, tanto faz. Você tem, eu acho que todo mundo fala assim, não, isso é do momento, da época, o movimento pendular, está radicalizando, mas tende a encontrar um equilíbrio um dia. Eu acho o contrário, eu acho que a coisa está ficando agora. O cara da direita quer cancelar o cara da esquerda, quer cancelar o direita. O Trump pediu agora a demissão de um monte de humorista. Entendeu? O Trump não é um liberal, ele não está aí pela primeira emenda. Entendeu? É o primeiro presidente americano que quer que a primeira emenda se exploda. Entendeu? E é o mesmo jeito do outro lado também. Então você tem esse desejo de você do populismo, e a gente tem um tremendo azar que nós temos dois populismos, entendeu? Que em geral você tem que combater a gente tem um populismo de um lado e do outro. E não existe populismo que não seja retrógrado. Não existe. Não existe populismo saudável, avançado. Entendeu? Então você está preso dentro desse mecanismo de atraso que é preocupante. Cláudio, me diz uma coisa. Só eu estou falando, cacete. Não, mas a gente está 2 horas e meia. 2 horas aqui, né? Nós estamos terminando o nosso programa, mas eu queria te ouvir o que tu está fazendo hoje? Está ligado a alguma coisa? Eu estou aqui conversando contigo. Isso não sei. Hoje é isso. Vou falar do Fora da Liberdade. Cara, não, muito feliz de ter vindo. É só convidar. Não, eu estou fazendo, estou dirigindo. Eu acho que eu te convido. Quando é que foi a primeira vez que tu veio ao fórum? Daqui nunca. Nunca? Mas o IE já? Eu fui falando ano passado. Não, em 2005, 6, 7, não, 8 eu fiz já. tudo. Eu fiz IFL de Belo Horizonte, Floripa, Rio, São Paulo. Eu fui no primeiro congresso do MBL, entendeu? O encerramento fui eu, Janaína Pascoal e Reinaldo Azevedo. Meu Deus. Agora, o que eu estou fazendo, eu tenho dirigido documentários. Eu fiz meu último, foi para a Netflix. Foi o caso daquela menina Isabela Nardoni, foi o primeiro true crime que eu fiz. Pois é, sério, denso, né? Zero humorístico. Totalmente fora. Na verdade, mas exatamente. E todo mundo, não, mas por quê? Porque eu nunca tinha feito, porque ele mexer com. E foi um baita de um sucesso. A Crise na Netflix foi o primeiro filme brasileiro a ficar em ranking de Estados Unidos, caramba. Então foi muito bem sucedido. Antes do caso Nardoni, eu fiz um programa que era uma série chamada Meu Amigo Bussunda, que era para os 15 anos da morte dele. Aí tinha feito já uns documentários antes. Primeiro fiz sobre o Simonal, e agora estou fazendo. O Simonal foi teu também? Foi meu. E aí eu fiz estou em pós-produção, mas aí tem um problema que precisa de um aditivo do canal que comprou uma série sobre Nelson Rodrigues, que eu já filmei, já editei, mas ainda precisa da finalização. E comecei um agora que também nem estava pensando em mexer com o True Crime, mas teve convite até por causa do Isabela Nardoni, que é um julgamento que começou agora do menino que foi assassinado pelo padrasto, pelo vereador, o caso Henri Borel, que também, mas ainda está. Eu filmei o primeiro dia de julgamento, foi adiado para maio, então ainda estou. Esse estou começando a filmar ainda. É isso. E tu está produzindo? Eu dirijo. Depende, por exemplo, eu já fiz várias coisas. Para o Semanal eu dirigi, produzi e fiz roteiro. Eu fiz um sobre Chacrinha, que eu fui convidado por uma produtora, eu fui só diretor. No caso da Isabela Nardoni, eu fui co-produtor, diretor e fiz o roteiro também. Depende do produto. Não, muito legal. Gente, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast. Já, Eduardo? Pô, só teve 2 horas hoje. Mas, Cláudio, eu quero te agradecer. Viesse de Gramado. Não, eu vim de Cambará do Sul.
Mas eu vi foto tua lá nas lajes, lá Pô, que lugar, meu amigo. Gostou daquilo? Bonito, né? Nossa. Cara, eu sou suspeito para dizer, mas Cambará, para mim, é um dos lugares mais bonitos. Pô, da Serra Gaúcha. não, da Serra Gaúcha não, do mundo. Pô. O negócio é bonito demais. Se eu tivesse, eu vi uma foto tua no Instagram, é que tu estavas no Passo, não é Passo do Oeste, é Passo da Ilha, não, como é a... Tem uma do Oeste também, da ilha, tudo. Bacana, né? Não, bacana demais. Fui São José dos Ausentes, fui Cambará. E essa coisa, nossa, é uma beleza. Você fez pela 101? Cara, não, eu vim de Porto Alegre, né? Aluguei um carro aqui, fui pessoal de estrada estadual, peguei a 116 agora para na volta. Não, tu deveria ter vindo pela 101, deveria ter Praia Grande. Para Praia Grande. Praia, não, mas é muito bonito. Vamos ver. Não, mas pretendo voltar. A gente já estava para vir aqui há muito tempo, né? Mas questão de data, aí vai aproveitar esse evento. Nós temos um amigo, inclusive, grande patrocinador do fórum, também, Catu Seguros, é o César Salti. Ele, cara, ele tem terras lá em Cambará, ele conhece a gente toda. Ele vai comprando. Eu vou te apresentar ele amanhã no fórum, tá? Mas não, cada cachoeira, meu amigo. Cara, é muito lindo. E ainda tem bons vinhos, né? Junta com bons vinhos. Hoje no almoço Carne belíssima, né? Tá bom, né? Então é isso. Então bacana demais. Então eu vou fazer uma pergunta que os dois eu já fiz uma vez, vou começar por Vico, então. A quem tu dedica esse nosso podcast? Aqui, Pô, tia. Não, por favor. Eu quero registrar isso aqui tudo. Tá de estima. Não tem outro. Fala as tuas considerações. Não, só um prazerzão. Dado é amigo de 20 e poucos anos aí, desde que eu entrei no IE em 2002, conheço o Dado, sempre nessa simpatia, alegria. Então, quando ele me convidou, eu falei, pô, você é o mais burro da mesa. Tá bom. Prazerzão, Danus, não conhecia, tu. Tava aqui o Ricardo Gomes, que é meu amigo desde 2006, 2007, por aí, então só amigos. Semana do Fórum da Liberdade, hoje um evento magnífico lá, um almoço. Sei que o podcast vai ao ar depois, né? Mas com certeza o fórum vai ter sido um evento legal falar no futuro, prevendo, mas como a gente está aí há 38 anos fazendo esse evento, sempre ajudando, sempre trabalhando junto pelo sucesso, então uma Você alegria. começou aos 3 anos de idade, então. O garoto. Não, eu comecei no 20º, acho. Esse relógio é de atleta mesmo. Esse aqui Então, sempre um prazer, o Dado convidando é convocando. Legal. Danuzzi. Eduardo, eu fui ao Inteligência Limitada, acho que ano passado, retrasado, e teve a parte de dedicação do episódio, foi com a minha filha Malu, na época não tinha o Dom, que é o segundo filho. Então eu vou dedicar agora para os dois, Malu e o Dom, são 2 bebezinhos, estão aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vai fazer o contrário. Quando acabar a Semana da Liberdade, a gente vai subir a serra, vai ser, sensacional. Tá aqui o cara que vai te dar boas vale muito. Eu conheci o João. Eu adoro aquilo. Para criança, você vai Canela? Passar, né? Também. Tem um parque do Caracol, muito legal, maravilhoso, que é privado. Nossa senhora, estrutura e crianças isso aí muito bom. Que é a minha realidade hoje em dia. E, Eduardo, sempre prazer estar com você. Eu não curto, eu acabei nem completando o raciocínio. Antes eu estava falando que eu recuso metade dos convites, acho que até mais, para podcast, porque a gente não pode falar nada, que tudo é resgatado depois. E o que hoje é aceito, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente não sabe se é aceito. Então eu prefiro, tem a ver aqui com o que a gente estava falando, né? Que ele disse que nas minhas redes sociais não apareço. Que é justamente por esse ponto. É difícil falar sem script. Eu prefiro conversar sem script. As coisas que vêm na minha cabeça e provocar um pouco também os limites dessa liberdade. Só que na situação atual a gente acaba se sentindo desconfortável, porque tem 2 bebês para criar e ser preso por falar, chamar ou chamar indígena de índio, pelo amor de Deus, né? Eu não quero cometer esse crime gravíssimo jamais, nem dizer, tô denegrindo a mais de alguém. Olha só, ou dizer que eu tenho um criado mudo na minha casa, meu Deus. E aí eu sempre dou o conselho, verdade? Aproveitar aqui que a gente está encerrando o episódio, nunca chamem um homem de cabeça de piroca, porque também não pode, né? E nem rocambole do inferno. Tem gente que foi processada porque chamou o ministro do Supremo de rocambole do inferno. Não faça isso. Não faça isso. Isso daí é deselegante, isso daí não é bacana. Então, o Flávio Dino, ele falou lá, tô acabando o episódio, né? Na reta final, tá?
E se segurou, né? O Flávio Dino. Eu tava pensando nisso, ele veio bem Ele até agora. leu ali, Agora ele melhorou demais. Ele estava lendo o processo ali no Supremo, não, ele mesmo falou que uma pessoa o chamou de rocambole do inferno. E aí eles riram ali, a gente não pode rir, né? Então fica a dica, porque essa pessoa que chamou o Flávio Dino de rocambole do inferno foi processada, então não faça isso, pelo amor de Deus. E nem de Gordola, porque o Flávio Dino também. O Monark foi processado porque chamou o Flávio Dino de Gordola. Não pode. Não pode. O Cláudio. Cara, eu queria dedicar a você, não por puxa-saquismo, porque eu sempre dedico a quem cria oportunidades para ter uma boa conversa, que hoje uma boa conversa é uma coisa que ficou rara. Né? Ainda mais uma boa conversa com liberdade para falar e tudo. E eu sempre dou exemplo que quando a gente, muitos anos atrás, décadas atrás, a gente tinha umas camisetas, né, que a gente fazia para juntar um dinheirinho, que só vender revista não dava para pagar as contas. E umas camisetas venderam muito, e uma vez a gente estava gravando nosso primeiro LP no estúdio, que um dos donos era o Gilberto Gil. Aí a gente tinha uma camiseta que chamava Liberdade é passar a mão na bunda do guarda, né? Que era isso que era na época Esse é o máximo da liberdade. na época do guarda-mais, militar, não sei o quê. E aí a gente deu uma camiseta para o Gil. Aí o Gil olhou assim e ficou: liberdade é passar a mão na bunda do guarda. Você, proposta ousada. Tudo isso assim. Aí eu me lembrei assim, pensando nisso, o que é que seria ousado hoje em dia? Assim, liberdade é passar a mão na bunda do juiz ou liberdade é passar a mão na bunda do oprimido? Entendeu? Assim, porque as duas coisas viraram muito assim, problemáticas. Né? Eu acabei de dar uma entrevista na rádio, colocando qual é a responsabilidade social do humor. Mas, cara, o humor ele tem que ter uma irresponsabilidade. Você tem que cobrar responsabilidade. Hoje em dia, eu acho que é essa inversão. Você quer a seriedade do humorista e o político fala qualquer bobagem, a quantidade de absurdo que o nego fala. Agora, o humorista é cobrado essa seriedade. Então, eu acho que é complicado, né? Que se a gente não tiver o bobo da corte, o rei está nu, o camarada que possa debochar explicitamente, principalmente das mais altas autoridades, é óbvio que a gente está caminhando ou está refém dessas autoridades. Então, você não pode chamar careca. A que ponto nós chegamos para te fazer uma pergunta dessa? E por falar em bunda, meu Deus, a gente vai se arrepender de falar isso, né? Talvez a liberdade hoje seja não passar a mão na bunda do namorado trans. Porque se namorar apenas mulher, aí é machismo. Tem gente que gostar também de namorade. Exatamente. Então... Mas eu vou dedicar, então, antes que o Danuso, né, desça a ladeira aqui sem freio, eu vou dedicar... O Cláudio Manuel trouxe mais ideias interessantes. Culpa é minha. Vou botar na minha. Eu vou dedicar esse episódio ao Thiago Carpenedo, presidente do IEE, que permitiu que esses dois estivessem aqui hoje, né? Tá? E a sua diretoria, a Natália, que está aqui de sombra do Cláudio Manuel. Obrigado, privilégio. Nath, tá? E a todos que, como tem um fundamento, um motivo especial para o Vico estar aqui hoje, pelos tantos anos de Fórum da Liberdade. Projeto criado por nós. Exatamente. Tá? 2005, Projeto Sombra. Projeto Sombra. Aí, viu? Viu, Nath? Qual a expectativa de público? Sempre é 4, 5 mil. O ano passado foi 6.500. Tá aí, viu? No meu tempo era 3 mil, alguma coisa. Ali, né? Fora a internet ao vivo. Claro. Perfeito. Claro. Então, dedico a esses todos, ao Carlos Smith, que criou o Fórum da Liberdade, junto com aquela diretoria da época de 88, a todos que sucederam, todos os presidentes do IE, por a gente poder chegar e ter, como dito pela The Economist pela segunda vez, o Fórum da Liberdade é o maior evento libertário do mundo. Antes era a América do Sul, mas foi do mundo a partir do ano passado. Então a gente fica muito feliz com isso, de permitir aqui, que nós tínhamos o Fórum Mundial Social aqui, o Social Mundial aqui, que era o extremo oposto, tá? Que não vingou, né? E o Fórum da Liberdade no seu 38º ano. O que é bom dura, né? Está na hora de tomar o poder. É isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês todos aqui. Valeu, obrigadão. Valeu, prazer. E a todos que ficaram até agora aqui, que assistiram, lembrem,
Quer vender seu carro? www.maximmotors.com.br. Entre em contato. Quer comprar seu carro prêmio, blindado ou não? maximmotors.com.br. Valeu, gente. Obrigadão.